Bem-vindos ao High Level Podcast. Hoje, como sempre, temos também um convidado muito especial que vai inspirar você a aprender de forma fácil a língua inglesa. Ele tem um programa, que é show de bola, vocês vão conhecer. Vou apresentar ele um pouquinho e ele gosta de ser chamado como presidente da USA Program e ele vai explicar o porquê. Ele tem uma história de superação e sucesso nos Estados Unidos e ele vai contar desde a infância dele lá em São Paulo até a jornada dele aqui nos Estados Unidos. Eu estou falando do Moacir Rodrigues, o presidente da USA Program. Bem-vindo, Moacir, ao nosso High Level Podcast. Bom, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer meu de estar aqui, eu e a minha esposa. Isso, a esposa dele eu ia falar depois, eu não ia dar esse spoiler. Já que ele já deu esse spoiler, a Denise Rodrigues também está aqui. E ela é a principal peça nesse programa que foi montado por Moacir para ajudar você, não só no aprendizado da língua inglesa, mas a entender os costumes e a se adaptar melhor aqui aos Estados Unidos. Moacir, vamos começar pela sua história, que é impressionante, né? Eu fiquei muito impressionada quando eu te conheci. Fale um pouquinho sobre sua infância em São Paulo e como foi que o esporte moldou sua vida e como ele ajudou você nessa determinação que você tem, né, em conquistar os resultados. Bom, é fácil falar quando a gente fala da gente, né? Porque a gente conta uma história e a história a gente só tem que lembrar. Mas como eu sou jovem, então não tem muita coisa que lembrar não, mas fica mais fácil. Bom, eu nasci em Santos, uma cidade bonita, a minha mãe é de Santos também. Todo mundo nasceu em Santos, só o meu pai que nasceu de São Paulo. Mas a gente foi morar em São Paulo, na capital. Moramos lá na Vila Madalena, que todo mundo conhece a Vila Madalena. Aos 12 anos de idade eu comecei a jogar bola. Aí como eu era sócio do Palmeiras, eu tava batendo uma bolinha lá e tal, e um técnico viu eu jogando bola, falou assim, Moacir, por que você não vem fazer um treino com a gente e tal? Aí eu comecei a jogar bola no futebol do Salão de São Paulo. Palmeiras. São Paulo foi depois. E a grande vantagem que o esporte me deu foi começar a trabalhar coletivo. Ter outras pessoas para a gente poder trabalhar em conjunto. Que a ideia do futebol é simplesmente fazer gol, ganhar jogo, ganhar campeonatos. E quando eu comecei a jogar no Palmeiras, no primeiro ano a gente foi campeão do torneio início, campeão da cidade de São Paulo e fomos campeão do estado de São Paulo também. Olha, mas isso você ainda estava jogando no juvenil? Não, era pré-mirim. Pré-mirim, 12 anos de idade, foi a primeira vez que eu comecei a jogar futebol de salão. E aí me deu essa vontade muito grande de começar a treinar 2 vezes por semana, jogava todo no domingo. Não só eu comecei a jogar no futebol de salão, como eu também comecei a participar, jogar futebol de campo. Isso que abriu a minha cabeça muito mais ainda, porque salão era só 5 jogadores, né? E no campo são 11. Então é uma coisa que você tem que sempre se acostumar com essa diferença. E é bem maior, né? O campo do que o salão, né? Mas o bom no que eu aprendi no salão, que tem que ser as coisas curtas e rápidas. Já no futebol de campo já é uma coisa mais, como o campo é maior, para você também tem que se moderar, porque no salão era 20 minutos por 20 minutos e o campo era 45 por 45. Mas como tem mais gente jogando, você tem que usar mais o seu time para poder ter essa vitória, né? O que eu aprendi no futebol foi sempre ter um propósito. Você tem que ter uma ação para ter um resultado. O propósito no futebol é você ser o número 1. Você jogar em time, você aprender a dividir com os outros. E a ação é treino. Disciplina. Exatamente. E não só isso, mas como você vai dar aquela possibilidade de motivar o seu amigo, de você inspirar os seus colegas, que chama isso, você é um líder, né? Eu era capitão também do time. Então, eu aprendi no futebol, foi isso. A vantagem que, agora tem que contar minha história, né? Eu fui 3 vezes campeão do torneio início, fui 3 vezes campeão da cidade de São Paulo, 3 vezes campeão do estado, fui para a seleção paulista de futebol de salão também. E como eu jogava futebol de campo, eu fui para a Europa em 1982. A gente foi representar o Brasil no time Pequeninos do Jockey. A gente ficou 57 dias na Europa jogando bola. Participamos de várias copas e ganhamos 2.
E a vantagem que, nessa época, o Brasil tinha perdido para a Itália na Copa do Mundo, né, de 3-2. E nós votamos o Brasil como os meninos de ouro, os campeões do mundo. Então veio a televisão, veio o rádio, veio o jornal. Meu pai andava no jornal debaixo do braço. Que com orgulho do filho. Saiu uma foto lá, eu fazendo um gol, dizendo campeão do mundo. Oh, e eu na foto, primeira página do jornal, na foto, fazendo gol, né? E meu pai ficou muito satisfeito com isso. Aí depois eu fui fazer semi-profissional na Portuguesa de Esportes. Eu estava fazendo faculdade também. Só que como no futebol, tudo tem política, né? Aí acontece certas coisas com você que você não sabe por quê. Eu fiquei muito insatisfeito com o que estava acontecendo comigo lá. Eu era artilheiro do time, estava jogando bem. Eles estavam com um problema com outro jogador. O diretor do time mandou o técnico mandar o jogador embora. Aí o técnico sabia que o diretor gostava de mim. Ele vai vamos mandar os dois embora. Eu não tinha vendo nada com a história e sofri uma consequência. Mas tudo tem um motivo e tem uma razão, né? Eu estava meio desgostoso no Brasil. Eu morei no Brasil 21 anos de idade. Aí um dia eu cheguei e falei pro meu pai: pai, te devo alguma coisa? Ele falou: não, por quê? Não, porque eu vou viajar para os Estados Unidos, vou morar nos Estados Unidos. Aí ele deu risada e falou: tá bom, te vejo daqui 2 semanas. Faz 38 anos. Que você veio e ficou. Nunca mais voltei pro Brasil. Eu só Mas vou pra você passear. já veio com alguma proposta, algum plano aqui ligado ou não ao futebol? Não tinha nada a ver. Naquela época não tinha futebol nos Estados Unidos como um esporte amador, profissional. Né? Só tinha amador, eu jogava bola de vez em quando e tal. Mas você vem para os Estados Unidos para ganhar dinheiro, né? Você vem realizar o sonho da sua vida. O American Dream, que todo mundo fala. Eu vim com 21 anos de idade, eu estava com $700 no bolso. Cheguei em Miami. O gozado que uma semana antes de viajar, eu quis me preparar. Eu dormi no chão lá no meu quarto. Uma semana? Eu dormi no chão. Se eu estiver no chão, vou ter que me acostumar. Então eu dormi no chão, fiquei 2 dias sem comer. Falei, eu vou sobreviver. Só que eu esqueci uma coisa muito importante. Bom, você chega nos Estados Unidos, você vai fazer o quê? Foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei em Miami, dia 27 de julho de 1987. 38 anos atrás. Ai, que bom, eu tô na América. E agora? Onde eu vou? Eu pego um avião para Nova York ou pego um avião para Los Angeles? Eu vou pegar um carro para downtown ou eu vou para Miami Beach? Você nem tinha rumo. Não, tava com $700 no bolso e vou vir morar na América. E nem falava inglês. O gozado que o meu ginásio que eu fiz no Mackenzie, eu repeti a 8ª série no inglês. Tive que fazer a 8ª série, aí meu pai até me tirou daquele colégio, o Mackenzie caro, famoso em São Paulo, botou num colégio de freira, Stella Maris. Que não tinha inglês. Não, tinha. É que eu repetia a matéria, tive que fazer a 8ª série tudo de novo. E foi uma dor muito grande no meu coração naquela época, que eu tinha 15, 16 anos de idade. Por causa dos amigos, né? Não só isso. O meu sonho era vir estudar nos Estados Unidos. Aí o pessoal falava na minha cara assim, não, você não vai porque você repetiu de ano, você não é bom aluno. Não, porque você não fala inglês. E apontava o dedo na minha cara e falava, não pode ir não. Rapaz, isso dói, rapaz, não faz isso não, é o meu sonho. Mas eu fui para a Europa jogar bola, quer dizer, e realizei um outro sonho. Porque naquela época meu pai perguntou, filho, você quer uma motocicleta ou quer ir para a Europa? Eu quero motocicleta, pai. Fernando, você vai para a Europa. Mas eu comprei a minha motocicleta, eu fazia faculdade também, quando eu trabalhei no Bradesco lá. Eu fazia faculdade aí em Morumbi, fazia marketing. Eu ia para a faculdade às 8 horas, terminava às 11h30, ia para o banco ao meio-dia. Trabalhava até às 6 horas da tarde, dirigia minha moto, era chefe de seção. Eu estava ganhando bem, tinha uma vida boa, morava com meus pais, não pagava a conta, não estava nem aí com a vida. Foi aí que eu fiquei aquele desgosto de eu vou para os Estados Unidos. Cheguei na América. E nessa época que você ainda estava, que você fazia faculdade, que você estava trabalhando no Bradesco, você já não pensava no futebol como uma carreira profissional mais? Não, porque eu saí da Portuguesa porque me mandaram embora por causa de coisa que não tinha nada a ver comigo. Aí você ficou desgostoso do futebol? Não, eu larguei o futebol. E uma pena, porque eu sou bom em 3 coisas. De jogador de futebol, eu sou muito bom. Não vou dizer que sou um Pelé da vida, mas eu sou um bom jogador. Eu jogo pro time. 2, eu sou um bom marido. E bom pai de família, né? E 3, eu sou um bom diretor do nosso programa, do que eu criei, eu e minha esposa, que eu falo que
sem a minha esposa eu não sou nada, né? Mas depois eu vou falar do amor que eu tenho pela minha esposa, que não tem nada desse assunto. E depois vamos entrar a fundo no programa, né? A história toda é o Moacir sem a Denise ainda. Depois eu vejo depois o Moacir. A Denise chega depois. Depois. Mudou minha vida. Ok. Mas vamos voltar ao assunto que cheguei em Miami, gente. E agora? Eu lembro que estava 107 graus. Estava 42 graus quando eu cheguei. Nossa. E agora? Mas antes de você falar de Miami, por que esse sonho, quando criança, de vir para os Estados Unidos? E por que você resolveu vir para os Estados Unidos? Por que não outro país, por exemplo? Porque eu fui para a Europa já. Então, os Estados Você já Unidos, conhecia a Europa e queria vir realizar o sonho aqui? Fui para a Espanha, para a Alemanha, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia. Foi uma maravilha aquela viagem de 57 dias jogando bola. Apesar que você vai e joga bola todo dia. Eu jogava de manhã, tarde e à noite. Era 3 jogos por dia. Era Mas sobrava tempo para você conhecer. Não, eu tirei várias fotos. Foi uma aventura fabulosa no esporte. Okay. Imagina você chegando no Brasil. Eu tenho uma foto do presidente da República, o presidente João Figueiredo, nos recebendo no aeroporto. E eu tenho uma foto com ele dando a mão assim: parabéns, meu filho. Vocês representaram o Brasil bom, seus meninos de ouro chegaram. Tem várias fotos, tem medalha, tem uma história que eu posso contar, que até conheci o Pelé. Ele até perguntou quando eu conheci o Pelé, ele falou assim: posso tirar uma foto com você? Gozado que ele perguntou, ele sabia o que tirar uma foto, mas ele perguntou: vamos tirar uma foto? Eu falei: vamos! E eu falo pra todo mundo, ele que pediu pra tirar foto. Aí tava eu e minha esposa naquela época, tiramos uma foto. Aí depois ele mandou uma camisa, eu nem pedi, ele mandou uma camisa assinada, dizendo: um amigo Moacir do Pelé e tal. Depois você manda a foto pra gente da camisa, que o Renatinho vai editar e colocar aqui no podcast. Não, vocês vão gostar. É uma coisa que tá lá em casa pendurada na parede. Você viu lá, né? Eu tenho um mural de esporte. Muito bacana. Até a chuteira tá pendurada na parede. Juro pra você que tem a chuteira lá pendurada na parede. Então, o futebol me preparou para o mundo de sucesso. O futebol me ajudou a trabalhar em conjunto, a realizar sonhos. Apesar que não era meu sonho ser campeão do mundo, eu não sabia quem tinha. Meu pai falou, você não tinha essa intenção. Não, meu pai falou: você vai para a Europa jogar bola? Tá, tudo bem, vou, né? Mas para você ter a ideia, a coisa mais bonita, eu vou mandar essa foto para você também. Em 1982, o Brasil foi campeão na Suécia. Em 1962, foi a primeira vez que o Pelé foi campeão do mundo. Não, desculpe, 58. E o capitão de 1958 era o Bellini. A gente jogou a final lá na Suécia, da Sweden Cup, exatamente no estádio onde o Brasil foi um campeão do mundo. E o Bellini levantou a taça de campeão, né? A primeira vez que o Brasil ganhou em 58. E quem que estava entregando a taça para o campeão naquela época? O Bellini. Ele estava lá, o capitão, não é que ele estava lá por causa do Brasil, é porque ele estava lá, eles chamaram ele para ele entregar a taça para quem fosse campeão. E aí, como nós fomos campeão em 82, ele foi campeão em 58, ele estava até ele chorando de alegria de ver uns brasileiros levantar uma taça na Suécia de novo. Quer dizer, para mim, quem? Beleza? Não tinha a mínima ideia. Hoje que eu sei quem era ele. A importância que rapaz, foi, né? E foi televisionado, o estádio lotado. E depois eu mando outra foto pra você. Quando a gente parava pro pessoal tirar foto, eu tiro uma foto da gente pra mostrar todo o pessoal tirando foto. A gente tinha mais de 30 pessoas, jornalistas, tudo que você pode imaginar. Qualquer cidade que a gente chegava, os brasileiros chegaram. E foi uma coisa assim importante pra mim, de eu conhecer uma cultura nova. Eu não falava inglês. Eu conheci o mundo, ser campeão, voltar como um herói, os meninos de ouro. Mudou a minha vida, mas eu não tinha a mínima ideia, na época, o que isso representou para mim. Hoje, toda aquela mala que eu recebi de conhecimento, de coisa que aconteceu boa com a gente, aquela bagagem, né? Não mala, bagagem. E hoje eu levo em consideração, que tá na minha casa, lá pendurado. Eu conto pros meus filhos, mas ninguém entende a história, ninguém sabe o que eu tô falando, porque eles não dão valor. E talvez seus filhos não entendam a importância que é o futebol eles para brasileiro. O gringo não tem nada. Pois não entende nada, não entende a importância que isso é pro nosso país. Mas o futebol me ajudou muito. E eu vim descobrir isso hoje, que eu sou dono de uma empresa, sou casado, tenho filhos. E a bola que eu joguei e os gols que eu fiz me representa muito para mim na minha vida de profissional, de eu sou um vitorioso, né?
Eu não sei se eu sou vitorioso, mas para mim o que eu faço é uma vitória. Para mim tudo que eu faço é um gol, né? Que tem que ter um benefício, porque eu juntei o futebol como você tem que ter um propósito, você tem que ter uma ação para você ter um resultado. O resultado é sempre um benefício. E eu botei essa ideia de ser um bom jogador, você tem que praticar, tem que treinar, né? Praticar em inglês, né? Bom, você tem que treinar, praticar, tá certo? Você tem que praticar tal, pra você, quando chegar no jogo, a gente sempre ganhar. Todo mundo falava quando jogava futebol de campo, quando chovia, a gente sempre ganhava o jogo, porque a gente sabia que a bola na chuva parava na água, então a gente sempre jogava a bola por cima, ficava muito mais fácil. E uma coisa que eu tenho o maior orgulho de falar, a gente foi campeão, fui 3 vezes campeão paulista, 3 vezes campeão estadual, do estado de São Paulo. Olha, o estado tem mais de 30 milhões de pessoas, né? Fui campeão na minha área. E peguei a seleção também, fui para a seleção. Isso me ajudou muito a reconhecer o esforço que você faz no treino, o esporte em coletivo que você depende. Você tem que ter um goleiro, tem que ter uma defesa, tem que ter um meio de campo, você tem que ter o ataque. Então você tem que depender de todo mundo. Uma estratégia, né? Exatamente. Então, esse propósito com a ação vai te dar um resultado. Foi isso que eu trouxe para minha companhia, mas sem saber. E a gente vai unir daqui a pouco o esporte à sua empresa, que ainda existe esse link. Não. A gente vai chegar lá. Mas aí você chegou aqui em Miami, se deparou com esse mundo aqui dos Estados Unidos. O que você fez quando chegou aqui? Vou pra Disney World! eu cheguei. Bom, um gozado que eu cheguei, eu tava com uma mala, com um casaco grandão, tava frio em São Paulo, né? Porque no Brasil é inverno, aqui era verão. E uns casacos grandes, suando no aeroporto, cheguei, não tinha a mínima ideia, né? Mas você já tinha algum lugar para ficar? Nada, eu não conhecia ninguém. Eu fiz uma loucura, besteira, né? Eu fiz uma besteira de eu vou para um país e mas eu vim para ficar. Que nem eu falei, já dormi no chão, fiquei 2 dias sem comer. Eu achei que estava preparado. E não falava a língua, não tinha a mínima ideia. Mas quando eu cheguei... E nem espanhol também. Nada, mas eu aprendi o espanhol. Eu falo que nem portunhol. o cubano. Não, eu falo que nem o cubano, porque eu morei em Miami. Bom, contando essa. Então eu resolvi pegar um táxi. Tá negócio. Eu falei, pega um táxi ou pega um ônibus? Mas gozado, você vai pegar uma coisa pra ir pra onde? Isso é gozado. Eu vou pegar, joia, você sabe um ponto A. Como é que você vai pro ponto B? Se você não sabe qual é o ponto B. Não, mas nem existe o ponto B. Pra mim só tinha um aeroporto de Miami. E agora? Vou fazer o quê? Mas imagina, 21 anos de idade, um bundão, eu não sabia de nada, eu olhava pros outros, dava risada, tô aqui, tô feliz, cheguei, eu falei que ia chegar, cheguei. Bom, resolvi pegar um táxi. Cheguei no táxi, o motorista, né? Where are you going? Hã? Aí ele viu que eu não falava inglês, aí ele falou em espanhol, né? Aí eu falei assim, hotel. Ele falou, hotel, ok. Qual hotel? Hotel. Aí veio a palavra downtown. Downtown. Aí ele me levou para downtown. E me levou para o Dupont Plaza. Que o Dupont Plaza era um hotel famoso, 4 estrelas. E ele tinha o hotel e do lado tinha o apartment hotel, onde o pessoal também morava. Aí fui pro hotel, cheguei lá e tal, $70 diária. Eu tenho $700, né? 10 dias, dura 10 dias. Aí eu cheguei no hotel, cheguei no meu quarto, abri minha mala, minha mãe botou vários recadinhos lá. Aí eu fiquei, acho que umas 2 horas chorando. Aí bateu a solidão, bateu a tristeza, bateu lá. O que eu tô fazendo aqui? Rapaz, que eu fiz pra vir pra cá e... Mas não vou ficar aqui. No todo o choro, chorei tanto que até dormi. Acordei na cama lá, depois mais tarde, que eu cheguei de manhã, né? À tarde eu acordei, tô com fome, vou comer, né? Tem dinheiro, né? Vou comer o que eu quiser, fazer o que eu quiser. Aí eu comecei a andar em downtown Miami, que tinha cheio de loja de brasileiro lá, eu não sabia, que o pessoal vendia coisa brasileira, vinha, comprava, fazia as mombas, né? Aqueles negócios tudo. Aí eu comecei a ir pra uma loja, pra outra loja, aí conheci, fala a minha língua, entende a minha cultura, que bom. Aí me deram um recado, porque você não vai pra Disney World. Falei, vou pra Disney World. Aí eu comprei um pacote, aluguei um carro, e nesse pacote tava o preço da Disney e a época, só tinha naquela... Com $700, deu pra tudo isso. Calma, eu chego lá ainda. Aí eu peguei um carro, aluguei um carro, hotel, o preço da Disney, tava já tudo incluído. Eu gastei nessa brincadeira aí uns $500.
Eu tinha gastado Ou seja, 70. só sobrou, Não, sobrou. 130. Não, mas eu já tinha gastado com comida também. Sobrou. Eu voltei de Orlando Disney, depois de 4 dias que eu fui pra lá, pra Orlando. Imagina ir pra Orlando, pra Disney sozinho. É uma maravilha, mas você não sabe de nada, conhece nada, você não sabe nem onde ir, né? Tava meio perdido. Hoje eu já fui acho que mais de 300 vezes vou pra Disney hoje, se você contar. Eu já cheguei a contar uma vez. E agora tem o Annual Pack, você pode ir a hora que você quiser, né? Então fica muito mais fácil. Mas eu voltei de Orlando para Miami para entregar o carro com $100 no bolso. Eu comecei com a minha vida com $100 no bolso. Aí um fulano um outro brasileiro que eu conheci falou assim, olha, tem um fulano que aluga um apartamento em Miami Beach e você pode ir lá morar com essa pessoa, você divide o apartamento e tal. Já gastei os $100 lá na hora para ver o apartamento. E agora? E agora? Não, e eu tinha mais $10, que eu lembro que eu tinha mais $10 que eu comprei uma bicicleta. Que aí eu arrumei um emprego para trabalhar com uma brasileirada e eles me pagavam $27 por semana. Isso não pagava nem o aluguel que tinha que pagar. E não pagava comida também. Nada, você não sabe. Aí o que aconteceu? Eu aluguei esse apartamento com essa pessoa e era em Miami Beach, eu estava trabalhando em downtown, que era 11 milhas, que é 15 quilômetros, e eu vinha trabalhar de bicicleta. Então no primeiro dia todo animado, acordei cedo, vou de bicicleta, né? Você é atleta também, né? É o pneu furado, os dois. Da bicicleta. Não só, eu tive que trabalhar com a bicicleta nas costas, cara, andando uns 15 quilômetros com a bicicleta nas costas, suado, e eu não queria chegar atrasado, que era o primeiro dia. Sem dinheiro. Aí, como o brasileiro que me recebeu lá, que eu estava trabalhando, eles também estavam montando uma loja, eles não sabiam falar inglês. Uma pergunta, você tinha passagem de volta? Você pensou em algum momento em voltar? Eu tinha passagem de volta e nunca usei. Mas você pensou Era de um ano, a passagem era de um ano. Eu viajei pela Principalmente... Aéreas Linhas Boliviana, que eu fiz um ping-pong, desce aqui, desce ali, vai pra baixo, daí chega em Miami. Principalmente nesse início, você pensou em voltar? Não. Não. Voltar era perder um jogo. Era perder um campeonato. Depois que você lutou tanto, se esforçou tanto. Uma coisa que eu fiz, que acho que é um sucesso para qualquer brasileiro, é não ter plano B. Se você faz uma coisa já pensando, bom, se isso não der certo, eu vou fazer isso, você já está dizendo para você mesmo que não vai dar certo. Por quê? Olha isso. Já que não vai dar certo, já tem outro plano. Viu? Eu sou esperta, já tem outro plano. Nossa, eu acho que é a maior besteira que o brasileiro faz. E tem gente que não tem nem só o plano B, mas tem o C, né? Eu não tinha, para falar a verdade, não tinha nem plano. Minha vontade ia ficar. Bom, eu não contei a história. Depois que eu... que você... Primeiro dia que eu trabalhei, eu voltei a pé pro apartamento e descobri que o apartamento foi roubado. Me roubaram todas as minhas roupas. Eu tava com a roupa do corpo. A história só piora. Aí eu liguei pro pessoal que eu tava trabalhando. Era um casal, não, era 2 irmãos, que os 2 irmãos eram casados e cada um tinha uns filhos, então eram 6 pessoas. E eles ficavam no Dupont Plaza, a parte do apartamento. Uhum. E eles tinham um quarto onde os 6 moravam. Aí eu contei a história, eu peguei o telefone lá, naquela época tinha telefone. Mas eles tinham a loja que você trabalhava. Eles estavam montando uma loja, era tudo começo. Aí eu liguei, rapaz, fui roubado, minha bicicleta, coitada, você já sabe da bicicleta. Não, mas tudo bem, eu vou te buscar aí. Eles foram me buscar lá, aí eu fiquei com eles, eu dormi atrás do sofá. O irmão mais velho, com a esposa e a filha, ficavam no quarto. Ele e a esposa e o bebezinho que eles tinham ficavam no sofá, e eu dormia atrás do sofá com eles. Porque não tinha. Eles gostaram de mim, então eles queriam me ajudar. Eu fiquei em Miami 2 anos e meio, fui o rei de Miami, eu trabalhei muito em Miami, todo mundo me conhecia, todo mundo gostava de mim. Você trabalhou vendendo produtos? Rapaz, eu vendia até para cego, eu vendia para todo mundo. Todo mundo que entrava na minha loja, eu vendia. Eu tinha um dom de convencer pelo motivo de eu saber o que eu estou vendendo e explicar como isso é uma vantagem da pessoa ter. Uma vez uma pessoa entrou na loja para comprar uma bateria e gastou $25 mil comigo. Uma bateria de 50 centavos. E isso hoje as empresas valorizam muito, né? O dom da venda, né? O dom da persuasão. Eu descobri que a coisa mais importante é você falar a verdade e conhecer o assunto. Não, conhecer o que você está vendendo. Uhum.
Se você explica com convicção, que você sabe o que você está mostrando, sabe o que está explicando, porque naquela época todo mundo comprava videocassete, câmera fotográfica, câmera Tudo de que a gente filmar. queria levar daqui pro Brasil, que aqui tinha e lá não tinha. Eu gozado que o dono da loja reclamava comigo que eu ficava 1 hora com o cliente para vender um negócio. Só que esse cliente gostava tanto de mim que ele voltava para comprar tudo e avisar todo mundo a me comprar comigo. Só que o dono da loja não percebia o que ele tinha na mão dele, que era eu. Eu era muito bom. Rapaz, uma vez entrou um japonês para comprar um rádio. Naquela época vendia aqueles rádios que você botava no ombro aqui, sabe? Né? E ficava ouvindo música. E o japonês não falava inglês e eu não falava japonês. Aí eu peguei ele dizendo, vem cá, vem cá, vem cá. Dei um abraço nele, ele ficou assim, né? Aí eu já amancei ele devagarzinho. Aí eu falei, o que você quer? Né? Ele não entendia. Aí eu mostrava, que é isso? Que é isso? Que é isso? Ele falou, ele não falou. Ele falou, mas não entendi nada. Ele queria um rádio. Aí eu vendi o rádio pra ele, vendi várias coisas pra ele. Ele voltou todo dia pra me dar, só pra dar. Todo dia ele ia falar oi pra mim. E mostrava que ele tinha comprado comigo e trouxe mais gente. Então eu aprendi a conhecer o produto, aprendi como vender e aprendi a falar a verdade. Aí você já estava fazendo mais dinheiro, já alugou um espaço para você, já se estabilizou. Aí o que aconteceu é que quando vinha muito grupo de brasileiros em Miami, eu já estava numa loja de apartamento de um brasileiro muito grande, essa loja, e eles traziam grupos e grupos de gente para fazer compra lá, porque o guia ganhava dinheiro, né? Ganhava comissão. E tinha um guia que trazia estudante. Ele falou, mocinho, gosto muito de você, sou uma boa pessoa, que todo ano que ele vinha, ele me levava naquela loja, que todo mundo queria falar comigo, porque eu sabia vender, eu tratava bem o cliente e o pessoal saía satisfeito. Porque você não trabalha para mim, eu trago estudante para vir estudar nos Estados Unidos. Eu falei, a minha vontade é morar na Califórnia. Eu vou alugar um trailer que vai vir meu pai, minha mãe, a minha irmã, meu cunhado e meu primo e mais eu. Mas todos para morar aqui, não? Para passear? Não, eles vieram para passear, ficaram 1 mês e meio comigo. O que aconteceu é que a gente alugou, como eu queria me mudar de Miami, tava com saco, já tinha muito brasileiro, já tava um pouquinho, já falava um pouco de inglês, já tava achando que eu já sei o que eu quero, eu sou dono do mundo. Já sou americano. Aí que eu fiz? Aluguei um trailer, um RV, né, que eu mesmo dirigi, que saímos de Miami a Los Angeles, demorou 30 dias essa viagem. Aí você foi parando. Passamos por 18 estados. É a tal da Rota 66, é isso? Não. A Rota 66 fica no norte. Lá na frente. Não, a gente pegou a 10 e a 20, que a gente saiu de Miami a Los Angeles. E quando eu cheguei em Los Angeles, eu não tinha onde ficar. A gente ficou com o trailer mais 3 dias. Aí eu parei meu trailer, né, meu RV, em Beverly Hills. Ficamos dormindo lá em Beverly, na Praça de Beverly Hills, que não podia nem ficar, mas não sei que ninguém falou nada. Deus é tão bom naquela época, a gente ficou 3 dias. Ele foi logo pra... Imagine. Eu falei, já que eu vou ter que dormir na rua, né, no trailer, vamos ficar em Beverly Hills. Parei no Beverly Hills, aí aluguei um apartamento lá e comecei a trabalhar com o brasileiro e trazer estudante. Eu fiquei 6 meses em Los Angeles e foi na época que acho que foi o Collor que congelou todo mundo a conta. Aí o cara do Brasil que ia me pagar meu salário, que eu ia trabalhar para ele, trazer estudante... Não tinha mais salário para pagar. Nada, se vira aí porque o negócio aqui tá tudo quebrado. Eu trabalhava 18 horas por dia em Los Angeles. Eu entregava 2 jornais e mais a pizza. Eu entregava o jornal, que era Los Angeles Times. Isso você já tinha quantos anos? Já estava aqui há 2 anos e meio, então já tinha 23, 24. Aí eu entregava o jornal. Tipo, eu começava às 11 horas da noite... Até as 2 horas da manhã eu entregava o New York Times, lá em Los Angeles. E depois das 3 até as 7 eu entregava o Los Angeles Times. Era 300 jornais que eu tinha que entregar. Até a época de domingo, como o jornal era grosso, eu tinha que tirar a minha poltrona do lado do motorista, eu tinha que tirar para poder caber todos os jornais, então eu tinha que fazer 2 viagens. E aprendi a jogar jornal, jogava onde eu queria o jornal. E pior que era 7 dias por dia, você não podia perder. Era 7 dias por semana. Eu falei por dia, desculpe. Era todo dia, porque se você perdesse um dia, entrava outra pessoa no seu lugar, você perdia aquele lugar. Então eu tive que trabalhar todo dia. E eu entregava pizza também. E eu trabalhava que nem um condenado, que o aluguel do apartamento que eu fiz era $1.500. E eu trabalhava para pagar o aluguel, pagar o seguro do meu carro e comer. Não tinha vida. Aí o rapaz falou, moço, sai de Los Angeles, tá muito caro, vai para Arizona. Eu falei, Arizona? Aí mudei para Arizona. Aí o apartamento que eu morava em Los Angeles, em North Hollywood, que eu morava, Van Nuys, eu pagava $1.500 um quarto.
Aí eu aluguei uma townhouse lá no Arizona, em Phoenix, que tinha piscina, lago, 3 quartos, por $500. A diferença, né? Aí comecei a adorar Arizona. Mas lá tinha condição de trabalho boa também? Não, aí eu comecei a trabalhar já. Quando eu mudei para Arizona. Já com estudante. Porque aí foi em abril que eu mudei. E aí o cara falou assim: você, a gente vai trazer 70, 80 estudantes em agosto. Mas era estudante para quê? Para área de inglês? Não. Eles vieram morar com a família hospedeira, intercâmbio. Eles iam para o high school, ensino médio. Eu arrumava a família. Só que eu trabalhei com esse pessoal 2 anos. E eu aprendi o que não fazer. Que tudo que eles faziam era errado. O pessoal que te contratou. Da Bahia. Era um sem vergonha. Não, você não fale da minha terra. Tem gente boa também na Bahia, gente. Mas falei que aquele pessoal não era bom. Gente que não tinha que estar aqui. Ih, rapaz, ele fazia promessas que eu não sabia. Meu trabalho era arrumar uma família, botar o estudante na escola e tomar conta do aluno durante 1 ano. E o estudante não vinha preparado. Mas esse estudante vinha. É uma coisa que todo mundo me pergunta, né? E eu sei que tem muita gente escutando agora e vai ter essa curiosidade. O estudante pode vir estudar em escola pública sem pagar nada aqui? Não. Agora explica. Como é que funciona a vinda desse intercambista para high school, né, no caso? Esse é ensino médio high school. Existem 2 tipos que você pode trazer o estudante aqui nos Estados Unidos hoje. Existem 2 tipos de visto. Tem o J1. Que ninguém conhece, né? É o Exchange Visitor, que é uma companhia que vai trazer o estudante para ele passar só 1 ano para ele aprender a educação, que é o high school, e aprender a cultura americana. É um programa realmente que chama... Cultural. Então, esse estudante com esse visto J1, ele não pode passar de 1 ano, ele não pode também graduar. Que você diz no último ano da high school. Mas muita gente gradua porque o pessoal não sabia as regras e levava o diploma para casa. Então, esse é o J1. O meu programa, quando eu criei o meu programa, eu dava esse visto. Foi aí que eu trouxe muito brasileiro. Mas esse visto J1 é para escola pública especificamente? Só escola pública. E as famílias têm que estar cadastradas dentro da imigração para receber esse aluno? Não. Não precisa isso? Não. Como é que você identifica essa família no J1? Eu que acho a família. Você que procura. Quando eu tinha o meu programa, depois eu falo do meu programa, aí eu dava o visto para o estudante. Eu trazia estudante do mundo inteiro, trazia muito brasileiro. Mas eu parei de trabalhar com o brasileiro porque o brasileiro vinha para tirar proveito dos Estados Unidos. Eles não queriam ficar para estudar. Foi quando em 2001, que eu comecei a trazer coreano, japonês e chinês. Foi aí que eu vi que, poxa, essa é vantagem eu trazer o grupo, porque eles ficavam 4 anos comigo. O brasileiro só queria passar 1 ano. Eu até parei de dar visto J1, passou a trabalhar com F1, que é outro tipo de visto, que a pessoa pode vir para ficar, fazer 4 anos de ensino médio, fazer graduar. 4 anos de universidade, mais 2 anos de mestrado, mais 4 anos de doutorado e ainda ficar mais 3 anos para trabalhar. Esse visto dá essa oportunidade para o estudante. O J1, que é o Exchange Visitor, é quando uma companhia é designado pelo Departamento do Estado que dá esse visto para trazer o estudante para ele conhecer o que é a América. Ter essa parte cultural e educacional. O F1, ele é International Students Visa. É específico para o estudante passar full time. Mas existe uma diferença grande aí de valor, né? Exatamente. O J1 é uma companhia... é mais barato, né? É uma companhia que patrocina o aluno, só que essa companhia cobra do aluno para fazer esse serviço. Ok. Tá? Então, a família não pode receber nenhuma condições financeiras. Não pode ela faz isso por uma questão social. Exatamente. Livre e espontânea vontade. E a escola, como é pública, eles têm que aceitar o estudante, porque é parte do Mas o programa. estudante paga a escola mesmo assim. Não, é gratuito. Nada, tudo gratuito, escola pública. A única coisa que ele paga é a passagem aérea e o programa. O programa que vai trazer o estudante, que vai dar o seguro médico, vai arrumar a família, vai cuidar do estudante. Então, esse é um programa que vai patrocinar, que vai cobrar uma taxa para poder fazer esse serviço. E o F1 já você vai pagar aí a escola você paga particular. a família, você paga a escola, você paga o programa, você paga tudo. Aí sai muito mais caro. Aí o investimento é mais caro. Quando eu dava o J1, que nem eu trazia o coreano, ele vinha com o J1 primeiro comigo, fazia o primeiro ano aqui do ensino médio.
Aí ele voltava para a Coreia, depois voltava de novo para ir para a escola particular para ficar 3 anos tinha para poder que sair e voltar de novo. Aí eu falei, vou parar de fazer esse negócio, tá me dando dor de cabeça, que ficar dando relatório para o Departamento de Estado, e o Departamento de Estado quer saber por que você só põe em família cristã, por que você está discriminando os outros. Eu falei, não, eu sou cristão, eu quero que uma família que vai receber meu estudante com amor e carinho vai honrar a privacidade e cuidar com amor e carinho, né? Por isso que eu... Que é a preocupação de muito pai também no Brasil hoje, né? Exatamente. Eu acho que o intercâmbio tem essa preocupação que antes não existia. Com quem meu filho vai ficar? Com que família ele vai dormir, vai morar, né? Agora, eu já trouxe mais de 2.500 alunos. Olha, isso em quanto tempo, Moacir? De 95 até 2020. Eu parei de fazer high school agora, porque eu sou dono de uma high school agora, é completamente diferente. Mas eu trazia na época 90, 80, 100 estudantes por ano, mas eu trabalhei com brasileiro até 2001. Okay. Aí comecei a trabalhar com o europeu e agora, asiático. Quais são as maiores dificuldades do brasileiro, em termos de estudante da high school aqui? O que você encarou, assim, você falou que preferia trabalhar com coreano. Não, isso porque... Financeiramente, era uma vantagem que eu fazia uma prestação de serviço para o meu aluno 4 vezes. O brasileiro só quer ficar uma vez aqui, ele não quer. O brasileiro não tem essa ideia de vir estudar nos Estados Unidos e ficar aqui. Apesar que hoje, no nível universitário, eles querem, mas não ensino médio. Hoje está mudando esse perfil. Exatamente. Né? Hoje, o Brasil é o 9º lugar, o país que traz mais estudantes para estudar no nível universitário. O Brasil é o número 9. São, na média, 17 mil por ano. Que é muito. Se você pensar que o dólar é quase 6 vezes... E as faculdades todas são pagas, né? Então aqui são tudo pagas. Não é que nem no Brasil que você pode pegar uma faculdade de graça, né? Só que você tem que estudar, que você não pode imaginar, né? Mas a vantagem de um estudante é a preparação. Lembra quando eu vim para cá e não era preparado? Então eu senti na pele o que é. E o gozado, que quando eu era dono de um programa, eu aceitava estudantes que não falavam inglês que repetiam de ano. Eu dava oportunidade porque eu queria ter essa oportunidade e ninguém nunca me deu essa oportunidade. Não pode, você repetiu de ano, você não vai, não merece. E eu, não, pelo contrário, você repetiu porque tem um motivo. E você vai ter que escrever uma carta dizendo que você vai se dedicar. Eu vou te dar essa chance. Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance porque errar é normal. Ninguém é perfeito, né? E como foi um sonho que... quebraram esse sonho de um dia vir estudar nos Estados Unidos, eu comecei a dar essa oportunidade para o pessoal também. E hoje a USA Program é uma das referências, né, em programa de intercâmbio ainda, porque ainda você faz o F1, né, migrando um pouco para um outro formato, né, de curso de high school, que a gente vai falar daqui a pouco, mas você se tornou uma referência para estudantes brasileiros, e não só brasileiros, para estudantes também de outros países, na Europa. Bom, quando você traz 2.500 alunos, muita gente vai te conhecer. Né? Que nem eu falo, a minha empresa foi criada em 1995, 30 anos atrás. Mas eu falo, não, foi no último milênio. O último milênio foi 1900, estamos em 2000, né? Um pensa que, rapaz, é tão velho, mas faz mais de 1000 anos, não, faz 30 anos. Eu tenho 35 anos de experiência trazendo estudante. Lembra? Eu trabalhava com os outros, né? Aprendi o que não fazer primeiro. Mas a coisa mais importante é preparação. Quando eu comecei a trazer estudante, eu descobri um método simples de preparar o estudante para ele não ter aquele choque cultural. Ok. Se você avisa um estudante o que vai acontecer e como fazer quando isso acontecer, ele está preparado. Não vai ser um choque para ele. Então eu dava um exemplo quando eu fazia minha reunião de orientação, que todo mundo tinha um óculos amarelo. Aí o que você vê do mundo? Tudo amarelo. Um dia você tira esse óculos, você vê o mundo colorido, peraí, tem alguma coisa diferente. Mas se você preparar o aluno, presta atenção, eu vou tirar o seu óculos, aí você vai ver o que é branco, o que é azul, vermelho é vermelho. Isso quer dizer que é a cor dos Estados Unidos, até né? Mesmo... Aí a pessoa vai entender em alta definição a diferença das cores. E até mesmo em relação à família, né? Que o choque cultural para quem vai sair da sua casinha, né? No formato que a gente tem no Brasil, e entrar numa casa de família americana, mesmo que seja pagando, sim, mesmo que seja... Mas a regra que eu falei para você é preparar. Quando eu falei preparar, não só o aluno,
Mas a família os pais, também. Os alunos também. Ok. A gente prepara a família que vai hospedar, a gente prepara a escola que vai receber o estudante, a gente prepara os meus representantes aqui para tomar conta do aluno, que podia tomar conta do mundo. Então, a coisa mais importante é a preparação. É uma coisa que eu faço hoje, depois eu vou explicar sobre meus programas, se a gente tiver tempo. Porque não, vai falar, sim, né? Vai sim. Se deixar eu falar, eu fico aqui o dia inteiro. Não, olha só um detalhe, um parêntese. Eu fui na casa dele, a gente começou uma reunião, aí paramos, eu ia voltar, não consegui voltar no mesmo dia. Aí no dia seguinte, ou 2 dias depois, não foi? Não, foi não, segunda-feira. Foi segunda, Você foi na quinta? Aí voltei na sexta. Não voltei, não consegui. Aí na segunda-feira eu voltei e a gente passou mais um tanto de horas conversando para ele me explicar todos os programas que reúnem a USA Program. E não foi suficiente, porque cada programa desse com certeza tem que ser aprofundado, né, para que a gente conheça melhor. A coisa mais importante, como eu falei, você tem que ter um propósito, você tem que ter uma ação, para você ter um bom resultado, um benefício. Quando eu estava trabalhando com os outros, o pessoal da Bahia, o estudante vinha, só conhecia o pessoal da Bahia, falava que o programa é do pessoal da Bahia. Eu falei, mas quem faz tudo sou eu. Aí quando eu resolvi montar um programa, eu lembrei, vou fazer um nome de um programa que ninguém vai esquecer. Qual seria o nome que eu vou botar? Eu sempre penso, o que você tem que fazer para... E você é da área de marketing também, né? Sua formação. Eu fiz 1 ano só de marketing, mas ficou. Deus me deu esse dom de poder fazer as coisas com motivo e razão. Eu sempre ponho... Então eu criei um nome, USA. Por quê? Todo mundo vem para os Estados Unidos. Só que ninguém fala USA. Lá no Brasil é EUA. Eu falei, não, vai ser USA. United Students Association. Aí eu botei a bandeira no USA, sendo que o S só tem uma estrela. Eu fiz de propósito porque esse S é o meu estudante. Porque ele quer vir no U da United se unir com os outros estudantes para poder brilhar. Que lindo. Como meu estudante é a estrela e o céu é enorme, ele tem... Aí, Renatinho, a edição tem que ficar bem bacana nessa parte. Depois você mostra o meu logo, que aí a pessoa vai ver. O meu logo é a estrelinha no S sozinho lá, que eu fiz de propósito porque o S é o estudante, né? United Students Association. Bacana. Program. Então, eu criei o nome USA Program, que tem que representar o que eu faço. E o que é USA? Bom, os Estados Unidos não é a terra da oportunidade, a casa dos Braves, né, da Home of Braves, é onde você tem que ter a sua felicidade. Então, eu criei um programa, um nome, eu não conhecia a Denise ainda, foi em 95, 2 anos depois eu conheci minha esposa. Depois eu conto a história também de como eu conheci minha esposa. Que aí eu criei um programa para todo mundo saber que esse programa, o que ele representa, o que significa e o que nós vamos fazer. Eu gosto de falar demais, você já percebeu? Eu gosto de explicar tudo. Não, mas não tem problema, porque se esse podcast ficar longo, a gente divide, né? E aí a gente vai ter a primeira parte, a segunda parte. Pois é, mas é tanto conteúdo importante que você está passando que eu acho que vale muito a pena, é muito rico. Para que as pessoas que estão sonhando em estudar e não sabem como, sonhando em vir para cá e não sabem como. Mas não faz o erro que eu fiz. Qual foi o erro que você fez? Eu não me preparei. Eu achei que eu sabia o que eu estava fazendo, dormindo no chão, ficar 2 dias sem comer, isso era preparação. Isso é uma ignoração. Porque eu não estava preparado. Entendeu? Mas eu percebi. Hoje eu estou com 38 anos nos Estados Unidos, 35 anos de fazendo programa de intercâmbio e dono do programa por 30 anos. Já trouxe mais de 2.500 alunos. Eu tinha um programa que é do High School, né, que eu trazia o aluno para fazer o High School. Aí depois eu ajudava a fazer a colocação nas universidades. Pois é, vamos entrar nesse ponto agora. Antes de falar sobre o ingresso nas universidades, fala sobre o seu programa online agora de High School. Primeiro tem que contar uma história. Então conte. Eu morei no Texas 24 anos. Você saiu do Arizona e aí foi para o Texas, ainda levando estudantes. Porque eu me divorciei da minha esposa, o primeiro casamento que eu tive. Ela tinha 3 filhos no primeiro casamento. Eu tive 2 filhos com ela. Eram 5 já em casa. Eu com 25 anos de idade, com 5 filhos. Pra você ter uma ideia. Eu fiz a vasectomia em 94. Aí em 96, não deu certo o nosso casamento. Aí eu saí do Arizona, eu ia mudar para Nova York. Eu queria para uma cidade grande, porque eu era de São Paulo, estava acostumado. Aí eu botei todas as minhas coisas no meu carro e eu parei no Texas, porque eu estava com 37 alunos brasileiros do Texas, que eu tinha colocado os alunos lá. Isso foi em setembro. O aluno veio em agosto, eu falei, vou passar uma semana aqui no Texas, em Dallas. Vou tomar conta dos alunos, ver como é que tá, depois vamos mudar para Nova York.
cheguei em Dallas, aí... Você não tinha medo de mudança, né? Ah, não, já estava já nos Estados Unidos, já tinha o meu green card, eu já era residente americano, podia trabalhar, não tinha problema nenhum, era casado, tinha filho, aquelas coisas tudo. E o meu inglês não estava tão bom assim, mas eu aprendi. Quanto mais rápido eu falar, quanto mais eu falar, ninguém faz pergunta, e ninguém... Aí se agora perguntar e não entender, o negócio é falar, tu manda, tá bom, e ninguém perguntou nada pra mim, porque eu falei tudo. Por isso que eu falo rápido, porque eu era tímido. Eu não conseguia conversar com ninguém, eu ficava quieto, não tinha... Mas a sua primeira esposa também era americana? Não, tudo. De brasileiro, o único brasileiro aqui sou eu. E você mesmo assim não aprendeu com a primeira Não, eu esposa? aprendi o inglês, mas tem muito que aprender. O inglês não é assim... Hoje eu falo bem inglês, hoje eu entendo muito bem inglês, hoje eu casei com uma professora que dá aula de inglês, muito bonita, minha esposa, depois põe Ela foto dela. Ela é. Depois eu vou contar a história desse curso de inglês, porque o que a gente faz é que eu falei para você em tudo, preparação. Okay. Você tem que preparar. Eu faço umas coisas que ninguém faz, eu tenho umas coisas que ninguém tem, porque eu não entendo por que ninguém fez, eu não sei por que eles não fazem o que eu faço. Só que a única dificuldade que está tendo é que ninguém sabe o que eu faço ainda, né? Então você vai me ajudar no Brasil. Porque antes da pandemia, eu trabalhava em 49 países, eu não trabalhava no Brasil, eu tinha mais de 120 agentes recrutando alunos para mim, eu ganhava muito dinheiro, eu estava feliz, eu viajava o mundo inteiro com a minha mulher, com meus filhos, fazendo de barco, cruzeiro, tudo que você pode imaginar a gente já fez. Aí eu tive essa ideia de, Denise, vamos mudar para Flórida? Ela falou, por que, meu amor? Ela não falou assim, mas eu vou... Mas isso foi antes da pandemia. Não, peraí. Calma, antes da pandemia. Não, mas antes de você falar sobre isso, como você conheceu a Denise? Ah, rapaz. Bom, eu não mudei pra onde? Eu não mudei pro Texas? Eu não vou deixar você falar, não. Agora eu vou perguntar a ela. Não, deixa eu contar a história rapidinho. Então você conta e ela complementa. Tem que ter uma história aí pra você poder entender. Lembra? Eu tava com 5 filhos em 94, fiz a vasectomia porque eu não quero mais ter filho, né? Aí em 96 eu mudei pro Texas. Eu vim de Nova York, eu fiquei lá, porque estava com meu estudante, eu gostei do Texas, porque eu achei o hub da American Airlines era no Texas. Do Texas eu podia viajar para o mundo inteiro. E eu queria abranger o mundo inteiro. Era muito mais fácil sair do Texas para ir para o Brasil, para ir para Tóquio. Qualquer lugar, a American Airlines saía de Dallas. Texas. Eu falei, bom, eu vou ficar no Texas. Gostei do Texas. Você ia para Nova York e aí eu fiquei no Texas. Fiquei no Texas. Aí comecei a dar pulando aí. Aí, 9 meses depois que eu cheguei no Texas, eu conheci a minha esposa. Só que, no Texas, como eu viajava muito, eu comprava, naquela época não tinha internet para você comprar passagem online, você tinha que comprar uma agência. Uma agência de viagem, desculpe, travel agency, eu estava pensando. Bom, aí tinha uma brasileira que tinha uma agência de viagem. Eu falei, bom, vou ajudar ela, vou comprar coisa com ela, né? Aí essa aqui estava lá ajudando a moça, porque ela acabou de se formar na uma das melhores universidades do estado do Texas. Ela se formou, primeira da classe, tá? Não preciso falar nada, mas ela é muito inteligente. Não sei como, ela casou comigo, não sei se ela é inteligente, mas tudo bem. Ela é cega também, porque eu não sei o que ela viu, mas tudo bem, não vou falar mais nada. Deus é bom, por isso que Deus é bom, porque deu uma maravilha, deu uma deusa comigo, mas tudo bem. Então eu comprava passagem com aquela agência e um dia eu liguei, eu estava namorando uma menina que trabalhava lá. Só que ela atendeu o telefone. Aí ela falou, a fulana tal tá ocupada agora, quer deixar recado? Eu tava querendo montar uma escola de inglês. Eu falei, você conhece alguém que tem um certificado para dar aula para estrangeiro de inglês? Ela, amanhã eu vou tirar meu certificado. Vem no meu escritório que eu quero falar com você. Era uma sexta-feira, dia 15 de agosto. E aí chegou essa deusa lá no seu... 15 de agosto. Não, eu falei, vem no meu escritório. Ela falou, tá bom, que horas? 6 horas, porque depois a gente vai jantar. Ela já tinha visto eu e meus 2 filhos na agência comprando passagem. Então ela sabia que eu era casado. Ela não sabia que eu era divorciado. Isso quando eu liguei pra ela era umas 11 horas da manhã. Eu falei, vem às 6 horas. Tá bom. Aí às 2 horas ela me liga. Não vou. Vem, tô te esperando. Aí às 4 horas me ligou, não vou. Vem, que eu tô te esperando. Moral da história, ela veio. Aí eu conversei com ela que eu queria montar uma escola de inglês e tal. E ela, Aí eu falei assim pra ela, bom, vamos jantar agora? Ela, não, tá. Aí não sei o que aconteceu, que eu falei que eu era divorciado. Ela deu um sorriso. Aí ela falou, aí o romance começou. Eu levei ela pra comer no melhor restaurante que ela gostava, porque eu não sabia. E você, com ela, falando inglês. Não, só inglês. Sim. Ela não sabia falar português. Nada. Mesmo trabalhando com as... Não, mas era...
porque os pais delas eram missionários, viajavam o mundo inteiro e eles compravam passagem com ela também, Com era ela no mesmo também. prédio lá em Dallas. Então ela só ok. estava fazendo um estágio lá, porque ela tinha acabado de graduar, então ela queria fazer um estágio para ganhar um dinheirinho. Ela chegando no meu escritório às 6, às 7h30 fomos jantar, fomos no Mercado Juarez, que é um restaurante mexicano que ela adora. Aí eu mandei o pessoal vir cantar para ela e tal, e já fizeram uma serenata para ela lá. Aí conquistou. Aí eu falei assim pra ela, eu vou casar contigo. Ela deu risada. Primeiro dia, né? Primeiro dia. Aí, 3 horas da manhã, não veio pra casa ainda, fomos tomar um café. Naquela época, eu tinha um toll free number. Eu falei pra ela, eu vou no banheiro, eu já venho. Eu fui no telefone público e liguei pra mim mesmo, no meu toll free number. E deixei um recado pra mim mesmo. Aí quando eu voltei na mesa... Você deixou um recado pra você mesmo. Calma, eu vou explicar por quê. Aí eu cheguei à mesa, eu falei, eu tinha um celular, né, naquela época. Denise, tem um recado aqui pra você. Ela pensou que fossem os pais dela, né? Queria saber, 3 horas da manhã? Cadê a menina, né? Aí Criativo ela, ele, hein? Bem criativo. Muito criativo. Aí eu botei Foi o- isso que Que conquistou. Isso. Ela pegou o telefone e eu O falei, jeitinho brasileiro. eu falei assim pra ela, no recado que eu deixei. Denise, isso em inglês, né? Mas eu vou falar em português pra vocês poderem entender. Denise, eu gostei muito de você. Eu gostaria de sair com você de novo. Então faz um favor. Se você der uma risada, um sorriso pra mim, eu sei que você quiser. Senão você fala que é... Não Aí tinha ela como responde- não rir, aí né? ela responde, é minha! Agora deixa ela falar. Como foi esse encontro? Não, mas eu... Não, você vai ficar calado pra ela falar. Mas é importante. Ele não deixa ela falar. Isso foi no dia 15 de agosto. Eu casei com ela no dia 14 de novembro. Yeah, 3 Menos de meses. 3 meses. 3 Isso meses. que você tem que entender. Eu já sabia o que eu 3 queria. meses. Só. O sonho dela era ser mãe. Então agora deixa ela contar a história. É. Agora fala você. Eu Fala bem cheguei de mim, com meu amor. muitos Fala bem de mim. desculpas para sair, né? Com essa reunião. Mas eu fui. Tudo isso aconteceu. E E você 28 acabou. anos depois. E aí você acabou conquistada pelo brasileiro. Mas o que chamou a atenção do jeito brasileiro? O que te conquistou? Ah, Foi a criatividade? a Foi o criatividade, improviso? Não vou dizer que é brasileiro. Eu vou dizer que... a foi eu coisa fiz. que mas é o outgoing, nosso sabe? jeito. Como você fala? Amizade. Fala inglês. Okay, outgoing, friendly. Like the woman that I worked with too was a Brazilian, so I loved it. I love this personality. Essa personalidade que eu estava conhecendo. Sim. E qual que era o seu sonho quando você se graduou? Well, eu sempre queria viajar no mundo. E eu tive essa oportunidade para fazer inglês, lições de inglês, em Bolívia. Ela ia dar aula de inglês Eu pro pessoal ia, da Bolívia. mas Só que você na- Bolívia foi Brasil. Yeah, Né? Mas isso, deixa eu te falar uma coisa, isso é raro para americano. Eu vejo um americano muito voltado para dentro dos Estados Unidos. Não, eu não, nunca. Nunca. Não. Olha que Eu lindo. sempre queria viajar. Eu amo pessoas, eu amo aprendendo sobre outros costumes e culturas. E quando eu conheci ele estava na mesma Vibe. mesma vibe, isso, rotina, trabalho que eu queria ser parte, né? Vocês acham que são almas gêmeas que se encontraram? Foi o que eu falei pra você no começo. Ela é mais do que a minha metade. Eu sem ela não vivo. Ai, gente. Só não pergunta isso pra ela, porque a outra metade dela é o filho dela e o Dá cachorro. até emoção aqui, ó. Coisa mais linda. Hoje de manhã eu falei que ela é meu sunrise. Ela é meu nascer do sol. E eu acordo Que de manhã ela pra minha lindo. esposa. É um prazer estar casado com ela com 28 anos de idade. Eu levei ela para 4 continentes. Ela já foi mais de 15 países comigo. Então ele Antigamente- cumpriu também o seu sonho. Antigamente, a gente ficou 9 anos sem ter filhos. Então a gente foi 9 anos de honeymoon, né? De lua de mel, viajando o mundo inteiro. Por quê? Eu arrumava um agente em um país, eu levava a esposa, todo mundo adorava a minha esposa, rapaz. Então, entendeu? Ela vendia. Não ficava com a boca calada. Ela dava vontade de trabalhar. Então, com ela. Era a estratégia também, né? Mas o sonho dela era ser mãe.
O ator que fez a reversão da vasectomia 11 anos depois. Mas também você fez a vasectomia muito cedo, né? 25 anos. Muito você cedo. Né? Que também, já, né? E agora tenho 6 filhos, né? E agora você tem mais 3 com ela. 4. 4 com ela. Sim. E o cachorro? 5. 5. 3 meninas e um menino. Deixa eu te fazer uma pergunta que muitos brasileiros, né, querem saber, né? A gente no Brasil, a gente acha que o brasileiro é muito caloroso, né? É muito até, às vezes, como é que eu digo assim a palavra? Inconveniente, isso. E só que quando a gente chega aqui, a gente tem assim uma impressão que é narrada pra gente. Eu nunca tive essa impressão, mas as pessoas falavam pra mim. Eu sempre fui de ver muito filme americano. E eu achava que sempre as histórias eram tão lindas e inspiradoras nos filmes que isso trazia a realidade de alguma forma daqui, né? E só demonstrava pra gente o que já acontecia aqui, o que acontece aqui. Só que para o brasileiro, o americano é um povo frio. Mentira. Pois é, e eu sempre digo para as pessoas que não. E para o brasileiro, o americano não quer saber de estrangeiros aqui. Mentira. Pois é, eu quero que você diga isso aqui, para que as pessoas escutem. Ela é uma exceção. Mas o brasileiro está errado. Não, mas todos os americanos que minha eu esposa convivo... é um amor. Pois é, mas todos os americanos que eu convivo e que eu tenho essa aproximação maior, e eu fiz grandes amigos americanos aqui, que eu coloco até no contato de emergência, né? O nome deles. Então, assim, conta um pouquinho como é a visão, né, de vocês em relação ao imigrante. Eu acho não pode ficar demais. Abusar. No, wait. Let me think. Too warm. Okay, too warm. I think it's impossible to be too warm. How do you say Caloroso. Yeah. Não é demais. É perfeito. É uma coisa normal. Que é natural. É natural. Eu acho pessoas gostam até todos os americanos gosta ficar friendly fazer amizade. O único problema que o americano tem é que ele não sabe qual o motivo que você veio pra cá. Você veio aqui pra me matar ou você veio aqui pra aproveitar? Eu então acho... tem esse mesmo... Tem esse medo, né? Medo. Que é um medo normal. Eu acho que tem... Mas quando ele conhece a qualquer pessoa, lugar tem pessoas que são bem recebidas. Ou que não vai receber muito bem as pessoas diferentes, né? Tem qualquer lugar. Mas eu acho a maioria das pessoas, das americanas, também gosta de receber contanto que tenha uma boa intenção aqui. Exatamente. Não é isso? Sim, que sim. venha trabalhar, que venha contribuir com o país. Eu não penso, quando eu conheço pessoas, eu nunca penso essa pessoa tem uma má ideia, intenção. intenção. É que nem o brasileiro aqui na Flórida. Vê outro brasileiro? Ih, é brasileiro. Eu não... O brasileiro é discriminador. Pois é, a gente se deprecia. Como é que pode isso? Ok, desculpe. A gente se deprecia. Como pode isso, né? A gente tem que se unir. É por isso que existe aqui esse movimento High Level, para que a gente mostre para o mundo que os brasileiros estão querendo fazer a diferença aqui nos Estados Unidos. Sim. Que a gente está aqui para contribuir. A gente pediu licença para estar aqui, querendo contribuir com vocês, com o país. Exatamente. E de alguma forma trazendo pessoas boas para investir também aqui. E por isso nós temos esse programa que we reach. You have to help me a little bit. Desculpa. Pessoas do mundo inteiro, muitos brasileiros. Eu adoro, claro, né? Eu adoro brasileiro. Ela foi 28 vezes no Brasil já. Eu sempre senti em casa, eu adoro. Então, eu acho importante para eles não terem oh my goodness, in English, perception, a wrong perception. A má impressão. Da como é aqui com as pessoas, porque eu acho eles podem vir e somar. Como você, voar, né? Aqui também. E hoje seus filhos são metade brasileiros também. Sim, né? sim.
Tem Então- uma que... Então Tem já existe, uma menina, já existe uma- essa mistura aqui. Sim, não existe é. mais brasileiro. Exatamente. Existe já uma mistura. Porque a gente, quando chega aqui, acaba se tornando também um pouquinho no coração americano. É. E é isso que a gente quer, né? Sim. Então, e Brasileiro trazer tem que um abraçar pouco. a cultura americana para poder dar E certo. trazer um pouco do Brasil para cá, Yeah. claro, porque a origem da gente sempre vai manter. Não tem como a gente deixar de ser Não brasileiro. tem como. E não deve. Não deve deixar a heritage, não. Nossa, foi Mas eu acho que é bom porque nós queremos ajudar pessoas do Brasil, Do do mundo mundo inteiro, Tá bem morando. a Avançar. eles podem vir aqui estudar aonde eles estão, vêm aqui para estudar mais e avançar a vida para estudar aqui, talvez trabalhar aqui E com ter uma a vida. cultura. Contribuir, Tem a né? ver- Empreender, Sim, abrir negócios, aprender. como foi o caso do Moacir. Nós podemos aprender da cada um, né? Cada um. É uma yeah. via de mão dupla, né? Sim. Vai e volta, retorna. Exatamente. É isso. Não tem fronteiras na vida. A gente faz parte do mesmo das planeta. Pessoas. Nós somos pessoas. Pessoa. Qualquer lugar Então você vive entende- ou você nasce, né? Então você entendeu, depois que eu conheci essa beleza de mulher, né? Eu montei a minha firma em 95 e em 97... Aí vocês montaram o curso de inglês. Sim. Não, faliu. Faliu o curso de inglês? Porque eu gastei mais de $1 milhão e o Brasil tava naquela época, o dólar já Mas era um curso de inglês presencial, para trazer a estudantes. pessoa Ah, mas eles passavam Não passava. 4 semanas em Dallas. Eu fiz um programa. Mas esse curso de inglês que a gente criou em Texas, em 1999, usamos hoje agora no que a gente fez. Então foi uma preparação também. A Folha naquela época a gente ia só trabalhar com brasileiro. Eu montei uma escola, realmente montei o que eu queria. Ela era professora, a gente trouxe já alunos, deu tudo certo. Só que o Brasil quebrou. Chegou uma época que o dólar estava 1, foi para 3 da noite por dia. Eu estava com 50 alunos já E para vir hoje na já minha está em escola. 6. Eles É. cancelaram, todo mundo cancelou. Aí eu fui pro Brasil ver se conseguia remediar alguma coisa. Eu peguei a dengue no primeiro dia que eu cheguei no Brasil. Eu fiquei 2 semanas de cama. Eu lembrei de uma história engraçada para você contar da Denise, quando ela chegou lá no Brasil. Essa história é hilária, Renatinho. Nossa, todo mundo vai rir dessa história, porque é hilária. A minha esposa, ela gosta de ver coisas novas. Você vê que ela tem um bom coração. Ela é muito ingênua. Muito, muito. Então a gente estava andando na rua. Aonde? No Rio? Foi da onde eu estava, não lembro agora. Santos. Eu lembro. E ela anda assim como um turista mesmo lá. Olhando para cima. Foi Ela- um ela- lugar ela- mais bonito que eu vi na Guarujá. Então ela era uma esponja. Natureza. Ela era uma esponja, ela tava sugando tudo, assim, da beleza, da cultura e tal. A gente andando, eu falei, Denise, cuidado com o cocô do cachorro. Ela pisou com o pé direito, aí ela virou, pisou com o pé esquerdo. Aonde? Eu falei, minha filha, você pisou 2 vezes. Foi um cocô, gente. Aí falei, Eu que não merda. vi, não. O cocô Ela não da olhou chão, pro eu chão. estava vendo a Olha pra Aí beleza eu falei, de cuidado com o cima. cocô. Ela pisou com o pé direito, ela virou com o pé esquerdo. Aonde? Eu falei, rapaz, você pisou 2 vezes. É só americano mesmo. E o que você acha eu do tenho- Brasil, Denise? Eu adoro. Quais são as cidades que você já conheceu no Brasil? São Paulo, Santos, Guarujá, Rio. Rio de Janeiro, Bahia. Bahia, Salvador, Fortaleza. Florianópolis. Elas Muitos- vezes conhecem mais cidade do que o próprio Curitiba brasileiro. também, Curitiba, né? Curitiba. Florianópolis. Eu viajei no Brasil inteiro também. É. Quando você tem uma coisa bonita do seu lado, você leva pra mostrar pra todo mundo. Se eu tivesse uma mulher feia, eu não saía de casa. Ai. Não, mas Pior que é o eu seguinte- gosto muito. A primeira vez que eu fui lá, Foi aí que ela aprendeu português. Porque yes. eu levei ela pro Brasil pra ela conhecer a minha mãe e meu pai. Isso foi É. em outubro. Foi no aniversário dela. Eu Ela virei passou os 25 lá no Brasil. Lá. Yeah. E eu levei ela pro Brasil e eu tive que voltar às pressas pros Estados Unidos, que tinha um negócio que eu tinha que resolver. Aí eu falei, Denise, daqui uma semana eu te vou de volta. Ela, como? Não, você fica aqui. Eu não sei falar nada, eu não Não, sei me nada. Mas comunicar. você virou. Mas foi aí Yeah. que ela aprendeu. Eu aprendi muito. Sobreviver, né? Sobreviver. Yeah. É o que dá. Eu botei ela numa situação, não sabia, não fiz de propósito, mas ela foi numa situação que
a sobrevivência bateu. Oh, tem que sobreviver aqui, tem que me virar. Aí ela começou, como ela já tinha uma noção do espanhol, ela se graduou em comunicação. Me ajudou muito. Ajudou um pouco o espanhol para ela já entender. Então, essa semana que ela passou sozinha, sem do meu lado. Eu saí com a irmã, mamãe dele. Aí eu Graças voltei, a Deus, foi tudo bem. né? Ela pensou que ia voltar. A sogra aprovou, a sogra gostou. Sim, a sogra foi boa. Eu ia chegar no sábado, cheguei na quarta. Foi um susto. Ela me viu assim, parecia que era um fantasma. Ela. Que bom! Chegou, voltou. Mas eu levei ela, por feliz. exemplo, pra você ter uma ideia, desde que eu conheci a minha esposa, eu já tinha viajado muito os Estados Unidos, porque naquela época não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Eu viajei mais de 3.500 cidades nos Estados Unidos e eu fui para 48 estados dos 50 aqui nos Estados Unidos. Olha. Eu já fui para 39 países, viajei o mundo inteiro. Algumas viagens eu levei ela, depois que ela começou a ter os filhos, né? Ela ficou em casa para tomar conta dos filhos. Aí que eu fiz a reversão, ela ficou grávida. Aí ela olhava, me ficava grávida. Aí eu comprei um óculos escuro, ela continuou, ficou grávida. Eu falei, Denise, para. Eu falei, para. Ele é sempre assim, o tempo todo assim. Aí eu falei, rapaz, o que tem que fazer? Aí eu tive mais um filho, que foi o Mateus, que foi o último, que ele nasceu no dia que a gente casou. Foi um presente de casamento que eu dei pra ela. Isso. Eu falei Aí pra eu ela. falei, chega, 6, fazer você que também. Senão essa mulher tem 15 filhos, 20, 30, sei lá. Estamos casados há 28 anos. Ah, mas seus filhos são lindos, eu conheci. Alguns, Obrigada. né? Todos que eu conheci, não sei se foram todos, acho que 3. Bom, eles são muito parecidos com a esposa. Eles têm a minha cor, a minha pele, a minha cor de cabelo, mas a beleza tá na Denise. Eu tenho uma esposa muito bonita. Eu tenho uma esposa fabulosa, que se você tem um bom casamento... Eu até queria um programa, Love Connection, pelo relacionamento que eu tenho com a minha esposa. De casais, né? Esse programa. Eu faço tudo a respeito do que eu já passei. Para você ter ideia, eu montei meu USA Program em 1995, eu trazia estudantes do mundo inteiro, trouxe mais de 2.500 alunos, botei eles em tudo quanto é lugar dos Estados Unidos, todos tiveram um programa de sucesso, todos foram maravilhosos, até com os problemas que eu tive também foi bom, porque tudo a gente aprende nas coisas ruins que eles fizeram. Porque e eles também amadureceram? Não só, você traz um aluno, vamos dizer, traz um aluno da Coreia, exemplo. O que está relacionado com esse um aluno? A família dele. A família dele é na Coreia, o agente lá na Coreia, que é o meu representante, aí que tem a família hospedeira que vai hospedar o estudante. Que tem que entender a cultura deles também. Tem o meu representante que toma conta do meu aluno e tem a escola. Então dá um problema com o aluno, todo mundo vira, não sei o que é para fazer. Que aí eu tenho que tomar a decisão que eu vou fazer na escola, com a família, com os pais, com meus representantes. Então todos... Tem toda a rede que tem que ser cuidado. Eu era a pessoa mais famosa, né? O que vai fazer? Manda embora ou vai ficar? Dá Chama Moacir para resolver. Uma coisa mais bonita que teve na minha vida, além de eu conhecer a minha esposa, eu aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, eu virei cristão, e tudo que eu faço agora é visando em como ajudar terceiros, como dar oportunidade, como ter um bom benefício. O que eu faria se eu fosse colocar o meu próprio filho lá? E tudo na ideia do cristianismo, de amor ao terceiro, de dar oportunidade, dar ajuda, porque ninguém nasce sabendo. Então, todos os programas que eu criei a partir de eu conhecer a minha esposa, foi visado no como a gente vai preparar o aluno para ele ter um bom resultado, ter um bom benefício. Então, eu trabalhava numa home office, que era na minha casa, que eu não preciso ter um escritório. Eu sempre tive um escritório maravilhoso, você viu meu escritório. E eu trazia o pessoal do mundo inteiro. Aí me deu essa ganância de começar a trabalhar com brasileiro. Como a gente 2 vezes por ano no Texas, a gente vinha para Orlando, para ir para Disney, porque a gente tinha as crianças, a gente vinha 2 vezes por ano, ficava 10 dias que a gente tinha um timeshare. Então era muito fácil, a gente dirigia de carro, parava em qualquer lugar, tal, se divertia, estava com os filhos. Aí eu falei, Denise, como eu posso ter escritório em qualquer lugar do mundo? Vamos morar vamos dar para Flórida? Vamos. Ah, bom. Aí eu botei a minha casa para vender, eu estava no Brasil fazendo uma feira de estudante estrangeiro, né, de intercâmbio em São Paulo, a feira mais famosa que tem. Eu conversei com 1.000 pessoas e ofereci tudo de graça e ninguém comprou, do fato de eu ser brasileiro. Mas naquela época deu a pandemia, aí eu falei para eles, os produtos em 3, 5 dias o negócio vai melhorar. Ela falou, não, vem embora agora, porque a gente já vendeu a casa, eu preciso fazer a mudança, eu não vou fazer tudo sozinho. Aí eu resolvi, foi no começo da pandemia, resolvi na sexta-feira pegar o avião para vir para os Estados Unidos, né, para o Texas, e no sábado fechou tudo. Nossa, um dia, hein? Quase que você fica preso lá. Aí eu cheguei no sábado, tivemos que entregar a casa na quarta-feira pro cara que comprou a casa. Eu tive que botar 2 caminhões grandão, a gente
cada caminhão puxava o nosso carro, que tinha 2 carros. A gente mudou do Texas para Flórida. Eu ia ficar num resort de 10 dias, ia botar as coisas no storage para depois procurar uma casa, um terreno para comprar, que eu tinha vendido a minha casa, estava com dinheiro. Pandemia. Eu e ela dirigindo o caminhão, tentando alugar uma casa, dirigindo, vindo lá do Texas para Flórida, tudo fechado. No começo da pandemia, no fim, conseguimos alugar uma casa por telefone. E eu pedi, pelo amor de Deus, eu pago 1 ano adiantado, tiver que pagar, eu tenho dinheiro. Eu preciso ter um lugar para ficar. Aí, graças a Deus, Deus é tão bom com a gente. Uma casa maravilhosa, que eu estou até hoje nessa casa pagando aluguel, eu não vejo a hora de sair, porque estou pagando para os outros, né? Mas a coisa ruim... Aí hoje você parou, quando veio a pandemia, você acordou também do fato de estudantes presenciais não sustentarem um período assim como a pandemia, sustentarem um negócio. E aí você pensou em refazer esse formato de negócio para algo online. Bom, que na época da pandemia cresceu muito, inclusive, né? A história é muito simples. Ficamos 1 ano aqui na Flórida, eu e a Denise sem fazer nada. Cruzei os braços, porque não tinha estudante. Eu trazia o estudante para vir morar nos Estados Unidos, aprender o inglês, a cultura e estudar. Intercâmbio. Aí eu falei para ela um dia, isso foi em setembro de 2021. A gente mudou para cá em março de 2020, 1 ano e 4 meses, eu falei para Denise, vamos montar uma escola? Ela falou, quê? Como montar uma escola? Vai sair muito caro. Não, vamos montar uma escola virtual. Vamos montar uma escola que a educação não vai ter fronteiras. Vamos montar uma escola que o estudante não precisa tirar passaporte, precisa comprar passagem aérea, precisa tirar visto e não precisa ficar longe da família. Vamos montar uma escola que a gente vai levar para o aluno. Aí surgiu a ideia, vamos montar essa escola. Então, o primeiro passo, a gente vai pensar que tipo de escola que a gente vai montar. Eu até falei para minha esposa, fazer assim por fazer eu não quero. Tem que ter uma coisa que faz sentido e que a pessoa vai gostar dessa ideia. Que todo mundo teve a ideia de fazer coisa online, né? Só que eu queria fazer uma escola virtual um pouco diferente. Aí resolvemos fazer a escola. Aí eu falei assim, a gente vai ter que ter, para nossa escola, vai ter que ter a conveniência, flexibilidade. Por quê? Porque o que a gente quer é que o estudante vai ter essa acessibilidade, vai ter esse acesso em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer dispositivo. Mas você não está falando só de escola de inglês, você está falando calma, de calma, escola. Eu quero montar uma escola para mim ter aluno. Eu não tinha aluno. Para high school. Não, calma, eu queria montar uma escola para todo mundo. Mas você não sabia ainda qual era o foco da escola. Sabia e não sabia. Aí eu conversando com a Denise, a gente pensou, como a gente vai fazer essa escola? Que o mais importante é ter esse custo-benefício. Qual que é o custo-benefício? O custo-benefício que você vai aprender em casa. Qual o melhor lugar de segurança e conforto? A sua casa. Então a gente vai criar uma escola que a pessoa vai trazer para casa. Então essa é a ideia. Aí a gente começou a pensar, tá bom, a gente vai ter essa escola com flexibilidade, acessibilidade, conveniência, que vai ter esse benefício de você estar no conforto da sua casa. Que curso que a gente vai oferecer? Falei, irmãos, não se preocupa que a gente vai pensar nisso, né? Mas antes de ver que curso, vamos ter que ter um nome, né? Eu não vou chamar USA Program, então vamos fazer um nome fictício ligado ao USA Program, que vai ser na Umbrella, que vai ser no guarda-chuva da USA. Aí a gente pensou, tudo bem, qual o nome que a gente vai chamar? Bom, primeiro a gente vai ter que registrar essa escola no Departamento de Educação da Flórida. Eu não posso ter uma escola e não está registrado, uma escola que não pode dar diploma. Então a gente vai fazer o ensino médio, vamos fazer o ensino médio. Então registramos, rapaz, fomos aprovados. Olha, para ter uma escola aqui virtual ser aprovado não é fácil. Tem que ter muita coisa que você tem que fazer para aprovar. Tá? Uhum. Aí, então a gente é registrado. E aí o aluno recebe então um diploma de graduação. Da minha escola. Então a gente é registrado e a gente segue as leis e as conformidades do Departamento de Educação para poder manter esse registro. Eu não sou credenciado, eu sou registrado, que é a coisa mais importante, porque eu sou reconhecido pelo Departamento de Educação que eu tenho uma escola que eu posso dar o diploma. Então, já tem uma ideia que vamos dar um ensino médio. Fomos registrados, fomos aprovados, sem problema nenhum. Qual o nome da escola? Bom, aí eu falei para ela, bom, se a escola tá na Flórida, é uma escola americana, então vamos chamar American. Ah, bom, chamar de uma escola American não faz sentido também não, né? Mas tudo bem. Aí eu falei assim, mas a vantagem, como é uma escola virtual,
o estudante vai ter a liberdade de escolher o curso, de fazer a hora que quiser, qual o dispositivo que ele quiser. Então tem qualquer lugar, né? Qualquer hora. Freedom. Vamos chamar de freedom, que a pessoa vai ter liberdade. Mas para quem que é essas escolas? Bom, essa escola é para os estudantes internacional. Aí chamamos American Freedom International. Aí eu falei, mas que nome comprido, gente. Não dá. Imagina você atender o telefone, American Freedom International, how can I help you? Eu falei, não. Aí eu vi que no American tem o A-C-A-N, que é I can. E o Freedom tem o DO. Freedom tem o D-O, né? E o International tem o I-T. I can do it. Oh, vamos falar. I can do it. Que aí o nome fala que o estudante tem condições de fazer, porque ele realmente vai realizar o sonho dele. I can do it. Eu posso fazer. Então chamamos a escola I Can Do It Academy. Aí você pergunta, bem, obrigado pela pergunta, por que você chamou Academy? Você, eu vou contar uma história para você. Eu fui investigar a diferença entre escola e academy. Academy vem da palavra academos. Academos é um jardim em norte de Atena, na Grécia, né? E o Platão dava aula de filosofia para os alunos dele naquele jardim. Academos. E Academos era a deusa da sabedoria e da habilidade. Então aquele jardim era homenagem à deusa de sabedoria e habilidade. E quem dava aula lá era o Platão, que ele gostava de aula de filosofia para os alunos dele. Por isso que chama academia, onde você vai ter um curso superior, avançado, para melhorar o seu conhecimento. Então minha escola tem que ser especial, por isso que é a academia. E essa escola, ela parte da base de educação, do sistema de educação daqui dos Estados Unidos. Ah, calma. Aí chegamos, fomos registrados, já escolhemos o nome, e qual os cursos que a gente vai dar? Aí eu falei para Denise, bom, tem que ter um curso de inglês, gente. Vamos dar um ensino médio. Assim o estudante pode pegar o diploma do high school aqui dos Estados Unidos, sem sair do Brasil. E vamos fazer a colocação nas universidades. O que mais? Vamos fazer universidade também. Não, peraí, a universidade complica o meio de campo, porque você vai ter, não sei como é que pode fazer universidade, mas vamos fazer assim. Vamos dar um curso de inglês, só que não vamos chamar curso de inglês, porque todo mundo dá curso de inglês, gente, eu já percebi. E online, né? Ei, tem rapaz, um mar de rapaz. cursos e cursos, inclusive. Aí eu falei, eu quero preparar. Lembra que eu trazia o estudante no high school do ensino médio para vir morar com a família, estudar na escola, conhecer a cultura, aprender, aprimorar o inglês? Eu criei um programa que chama Imersão Intracultural Americana. O que é esse programa? Bom, esse programa a pessoa vai aprender a língua, cultura e costume. Eu criei um programa que ninguém tem, que prepara uma pessoa para vir morar para os Estados Unidos, para entender a cultura, a língua e o costume do americano. Para quê? Para ele não ter o choque cultural ou educacional. Então a gente criou um curso de inglês acadêmico. Sabe por que é acadêmico? Lembra do Academos? Criamos um curso de inglês acadêmico que já tem a cultura e o costume americano para a pessoa poder aprender a língua e como viver nos Estados Unidos. Mas que também serve que também serve para dar o diploma de high school para... Então, a ideia que a gente teve... Desculpe, obrigado. Thank you. Eu esqueci de pegar água porque eu falo demais. A ideia é trazer o aluno, lembra? Então, o aluno vai vir com inglês, a cultura e o costume. O aluno também pode aprender o sistema de educação americana no high school, que a gente vai dar o diploma. A ideia é para ele não repetir as matérias que ele já faz no Brasil. História, matemática, química, física, biologia. Ele só complementa esse estudo. O sistema americano que ele vai ter inglês, que é o curso que a gente criou, duas aulas, uma sobre a história americana, uma sobre o governo ou a economia americana, e eu deixo o aluno escolher duas outras matérias. Então, ele tem que fazer no mínimo 6, fazendo nosso curso de inglês é só 4. Com isso, ele vai fazer esse curso online, que é um autodidático, que vai ensinar o aluno, que ele pode fazer no Brasil, junto com o curso do ensino médio que ele já está fazendo lá na escola. Ele faz em casa, qualquer hora, qualquer dispositivo. E ele fazendo esses 4 cursos com a gente, ele já pega o diploma da minha escola, que é registrado no Departamento de Educação. Agora, a vantagem que eu faço a colocação nas universidades. Pois é, aí é que chegou o momento certo. E aí você alia também essa questão da universidade com o esporte também, né? Que é um dos braços. A gente oferece 3 cursos na nossa escola. Eu só falei do primeiro, que é o curso de imersão intercultural americana, que é o curso de inglês, cultura lá. O segundo
é o curso acadêmico, que a gente oferece do diploma. Do diploma. E tem um programa educacional nesse também, que é a colocação das universidades. Eu tenho 3 cursos que eu posso oferecer. Um é a colocação que eu tenho hoje, parceria com 121 universidades em 38 estados. Então você faz justamente a aplicação desses alunos nas universidades para eles serem aceitos. Não, eu faço a colocação. Eu coloco o aluno, eu não faço a aplicação, eu faço a colocação. Eu garanto que o aluno vai ser aceito. Porque eu vejo as notas médias dele, se ele tem um mínimo que eu sei que o aluno vai ser aceito. Eu não vou aceitar um aluno que eu sei que ele não vai ser aceito. Você vai melhorar, se for o caso, Não, mas eu tenho universidade que aceita não só aluno. A vantagem das universidades que eu trabalho hoje, antigamente existia o Pathway. Você fazia 1 ano de curso de inglês, pagava estadia, alimentação, seguro médico, fazia o inglês. Dentro da faculdade. Aí fazia mais 4 anos. Hoje essas universidades botaram esse Pathway no primeiro ano. Então você não precisa ter um inglês perfeito para fazer a universidade. Ótimo, você pode ter um inglês baixo, que aí junto com o primeiro ano do curso da universidade, você já faz o curso de inglês também. Você economiza muito dinheiro. Dinheiro e tempo, né? Exatamente. Yeah. Então, o que eu faço? Hoje, eu faço a colocação. Como eu trabalho com essas universidades há muito tempo, mais de 15 anos, tá? As universidades gostam dos meus alunos porque eu tenho a diversificação. Eu ponho aluno do mundo inteiro nas universidades. E elas querem essa diversidade. Exatamente. Né? Eu não sou um agente só do Brasil, eu trabalho no mundo inteiro. Então, com essa vantagem, eu vou direto no portal da universidade e eu faço a aplicação. Hoje, se você fizer uma aplicação numa universidade, hoje, você vai ter uma resposta de 3 a 6 meses. Demora o processo. Eu dou uma resposta em 3 dias. Olha! Eu vou repetir. 3 dias. 3 dias. E sabe o que eu faço mais também? Eu dou uma bolsa de estudo entre 5% a 50%. Essa bolsa de estudo pode ser através do esporte, mas também pode ser através das notas. Não, isso é só acadêmico. Só acadêmico. Eu tenho um programa só por isso que eu não cheguei só a falar. Esporte. Eu vou chegar lá ainda, calma. Então, eu tenho essa colocação nas universidades, eu tenho 121 universidades em 38 estados, eu dou bolsa de estudo. E o aluno, eu pego ele no aeroporto, levo para a universidade, ele vai fazer uma semana de reunião de orientação, na qual os pais podem participar, outras universidades não deixam. As minhas, os pais podem participar com o aluno. O aluno vai ter 2 anos de carreira acelerada, um processo para ajudar o estudante no mercado de trabalho quando ele terminar. E depois eu arrumo um emprego para o aluno. Então, deixa eu explicar o que eu faço. Eu dou o curso de inglês, eu dou o diploma do ensino médio, coloco na universidade, eu dou bolsa de estudo, 2 anos de carreira acelerada e depois eu vou arrumar um emprego para o aluno ficar aqui até 3 anos trabalhando. E arruma esse emprego através do OPT. Que é o PT, é Optional Practical Training, na qual, quando o estudante se forma na universidade, ele tem até 3 anos. Quando eu falo até, que é garantido 12 meses, mas se ele se formar no STEM, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, ele pode ficar mais 24 meses, que é até... Mas é diferente do CPT. O CPT você faz junto. O CPT é quando você está estudando e você tem que fazer um certificado, um estágio, né? Só para você aprender o que você está aprendendo. Você só pode fazer isso 1 ano. O OPT é 3 anos. 3 anos. Então é muito melhor depois que você se graduar, não é junto. Porque aí também a própria empresa, me corrija se eu estou errada, pode absorver você dentro também, da... Com H1. Agora, a vantagem das universidades que eu tenho, que são universidades de top ranking, tá entre as 200 melhores. Eu tenho 25 universidades, que essas universidades têm parceria com as multinacionais já. Assim que o estudante já se graduou, a própria universidade recomenda. Então, quer dizer, é quase garantido, não vou dizer que é garantido porque é mentira, mas dependendo do aluno, se ele é bom aluno, fala bem inglês, e for outgoing, né, que nem a minha esposa falou, for uma pessoa que é bem visto, bem quisto, que gosta de falar, ele arruma um emprego fácil. Na área onde ele se graduou, né? E esse inglês, que é a base de tudo, que sempre as pessoas me procuram, Dani, eu quero a recolocação profissional nos Estados Unidos, que é com isso que eu trabalho. Dani, eu quero que você arrume um emprego para mim. E aí tem 2 grandes gargalos. O primeiro é o visto, que a gente precisa de visto, né, de forma legal para estar aqui e trabalhando aqui. E o segundo é o inglês. E aí você trouxe a sua esposa, né, a Denise, que tem uma formação nessa área e ela hoje é que dá todo esse conteúdo relacionado ao inglês. Bom, eu vou falar desse inglês, dá 1 minuto. Vou dar uma vírgula aqui. Como eu tenho o curso acadêmico do Dual Diploma, que ele pode pegar o diploma do High School aqui sem sair do Brasil, eu faço a colocação nas universidades. Eu também queria um programa, se a pessoa for bom no esporte, que ele pode ganhar uma bolsa integral de 100%. Que é focado só em futebol? Não, qualquer esporte. Qualquer esporte. Que a universidade oferece. Aceita. Né? Aqui na Flórida.
Eu tirei até a minha licença do agente, do atleta do agente, para me poder dar essa bolsa de 100% para os meus alunos. Isso é um programa que eu faço, óbvio que eu cobro que uma aí você taxa. trouxe o esporte que você tinha Exatamente. antes, que é as coisas que vão se conectar lá na frente. Exatamente. Né? E o gozado que hoje eu sou dono de uma escola de inglês, e ninguém me aceitou porque eu não falava inglês e repetia inglês, para você ter uma ideia. Então, uma outra coisa que eu faço também, quando eu montei a escola, a gente teve a ideia de fazer a imersão intercultural. É um longo comprido, mas a imersão intercultural americana, que ele vai aprender a língua, a cultura e o costume. Tem o curso acadêmico do diploma e o programa educacional, que é a colocação nas universidades. Eu também criei a experiência profissional. Hoje eu tenho a maior livraria digital de cursos técnicos da América do Norte. Fantástico, eu esqueci desse item. Então, a minha escola dá o curso de imersão do inglês, língua e existe cultura. também o curso técnico, exatamente, que nem todo profissionalizante. mundo pode vir estudar, nem todo mundo tem condições financeiras. Qual é a vantagem desse curso, desse experimento técnico? Eu já falei que eu tenho uma livraria digital. Mas cita alguns exemplos de curso técnico para as pessoas entenderem. Assistência de dentista, enfermagem, qualquer coisa de Assistente engenharia. administrativo, contador. Tudo. A vantagem que eu tenho a maior livraria digital, tenho que falar duas vezes porque é verdade, ninguém tem, mas eu tenho a maior livraria digital de curso da América do Norte. A pessoa pode escolher o certificado que ele quer fazer uma prova, porque o nosso curso prepara para ele passar nessa prova, que aí ele pega o certificado da própria indústria americana. Rapaz, você não sabe o peso que isso tem de você ter o certificado de uma própria... Que aí, se um dia você vier trabalhar nos Estados Unidos, tendo esse certificado, você arruma emprego. Mas não só aqui, mas só o diploma da high school, você foi adiante e... Exatamente, que eu nível universitário, que eu falei que como é que eu vou ter uma universidade, mas eu arrumei curso técnico. Esses cursos técnicos dá uma média de mais ou menos entre 80 a 120 horas cada curso. E para você pegar um certificado, geralmente tem que fazer de 4 a 6 cursos. E esses cursos são em inglês? Traduzido para 64 línguas, na qual tem o português, mas a prova final você tem que fazer em inglês. Okay. Aí quando você for pegar o certificado da própria indústria americana, é um online, você tem que fazer em inglês. Por isso que tem o curso de inglês também. Então eu preparo o aluno no inglês para ele pegar o diploma do high school ou fazer um... É tudo que se encontra e que Exatamente. se casa. Porque se você não tem condições financeiras de vir estudar numa universidade, você pode fazer um curso técnico que sabe bem mais barato. E depois até fazer uma universidade aqui, não tem nada impede de você complementar seu estudo quando você chegar. Aí eu pensei com a Denise, mas rapaz, quem pode fazer de mestrado? Eu tenho um programa que chama GlobeU, que a pessoa pode... Então ele não parou aí, ele foi além. Eu tenho ele 14... não para. Eu tenho 14 programas, eu estou falando da parte educacional. Um dia a gente fala da cultural, da parte a prestação de serviços, que eu também tirei minha carteira não é carteira, mas o meu corretor de imóveis, que eu queria um programa para quem quiser mudar para os Estados Unidos, que eu dou um Happy Program, que eu já falei para você, que eu ajudo a pessoa a passar um ano, passar 30 dias, que eu vou dar uma assistência total de vender a casa, de cultura, todas essas coisas. Mas eu criei um programa, quer dizer, já existe, eu ofereço um programa que a pessoa pode pegar um mestrado, um MBA, sem ter a graduação. E aqui isso aqui é possível. Sim. Eu tenho 4 universidades, tenho 3 na Europa e uma nos Estados Unidos. Essas 3 na Europa, você não precisa ter a graduação, você só precisa ter de 3 a 5 anos de administração de empresa. Se você tem condições de provar que você tem isso e falar inglês, você pode pegar um MBA online, que sai mais ou menos uns $400 por mês. O total do curso, entre 4 a 8 mil dólares. Não sai caro. Imagina uma pessoa pegar um MBA de uma universidade em Londres, ou em Paris, em Roma, reconhecida, certificada, aprovada. Isso tudo incrementa o currículo, dá Exatamente. o peso ao currículo para quando você chega aqui você ter respaldo e conseguir oportunidades mais fácil. Sim. Agora falando sobre o inglês, que é o grande gargalo. Na época que eu criei o curso de inglês, são 36 anos de experiência. Lembra que no Texas eu montei uma escola de inglês? E não deu certo. Mas a gente criou a mesma metodologia da ideia que a gente teve lá para aplicar. O nosso curso de inglês é simples como 1, 2 e 3. Eu falo assim, 1, 2 e 3, e o pessoal dá até risada, mas é verdade. Por que 1, 2 e 3? 1, a gente tem uma metodologia exclusiva, que é o Best Time. Best Time é a pessoa ter o melhor tempo, o melhor proveito. O Best é o ensino online, que a Denise vai dar aula com aulas gravadas. E o Time são lições de casa que você vai E fazer. ela, não interrompendo, mas ela já dá essa aula com a pronúncia americana
né, nativa americana, que ela é gringa, né? Pois é, que é um diferencial muito grande em relacionado aos outros cursos que a gente vê por aí, né? Não desmerecendo, mas dá um peso maior, né? Bom, como eu falei, esse curso que a gente oferece é uma imersão intracultural americana. Junto você vai aprender o inglês, a cultura americana e o costume. Você vai entender como é que o americano vive, que é a coisa mais importante. Quando eu falei que o inglês é 1, 2, 3, 1, uma metodologia exclusiva que a gente criou, foi nós que inventamos, eu e minha esposa. 2 tem só 2 níveis. Tem a fundação, que são 28 aulas, e a comunicação, que são 32 Então é um aulas. curso rápido. É um curso que você pode aprender inglês fluente em 6 meses. Intensiva. O intensivo que eu falo, você faz 2 aulas por semana, em 6 meses você completou o curso. E são 120 horas, né? São 120 horas. São 60 horas com ela, 30 Para horas... que as pessoas não pensem que é um curso muito rápido e muito raso. Não. E a gente tem 3 módulos de aperfeiçoamento do inglês, que é a habilidade básica na alfabetização, ouvir e falar colaborativamente, e tem a linguagem funcional e construção, como é que você vai fazer. Então, essa ideia toda que a gente criou esse curso é para o curso ser inovador, criativo, fácil, vai engajar a pessoa. A gente tem uma metodologia exclusiva que é muito interativa. Eu estou fazendo agora o segundo nível do curso. O primeiro está pronto, o primeiro nível, né? O segundo eu estou terminando agora. O segundo, a Denise está conversando com você com a aula gravada e você vai responder pensando que ela está falando contigo. Então vai ter esse interação, engajamento, essa interação, mesmo você dar aula gravada, porque ela vai fazer de um jeito, que nem eu falei para ela, é uma coisa que você estiver pregando. Quando você vai para a igreja, o pastor está pregando lá, você está concordando com ele, você está seguindo toda a filosofia, a forma que ele está falando, você não responde, mas você está concordando e entendendo. Então ela está fazendo o preaching, né, que é o teaching, mais o como, né, a interagir com o aluno. E é a Denise que grava todo o conteúdo do curso de inglês ou existem outros professores também? Não, a Denise, a gente tem 2 professores. A gente tem a Denise para dar as aulas, as aulas gravadas, e tem o Pave with Dave, que é as aulas, que é a lição de casa, que você vai ter um professor de inglês virtual, que é o David, que é um outro professor também, que ele faz a lição de casa com você. Então você vai estar ouvindo ele falando, você vai ouvir as respostas, vai continuar ouvindo o inglês. Porque o que nós criamos na fundação, você vai aprender o inglês na adaptação do seu cotidiano, do seu dia a dia, day to day, da life's routine, que a Denise sempre fala. Então você vai aprender como você acorda de manhã, você escova os dentes, vai tomar banho, vai trabalhar, ou você vai no supermercado, ou você vai no dentista. Você vai aprender na forma prática, o que você precisa fazer a cada momento do dia. Exatamente, o que você aprende todo dia, você está aprendendo inglês para você botar na prática o que você aprendeu com a Denise do seu dia a dia, do seu cotidiano. Já na parte de comunicação, a gente criou um sistema de Talk Activities. São 32 aulas. Eu dividi essas 32 aulas em 4 áreas. Áreas pessoais da pessoa entender. Que é pessoal, que é família, amigos. Tem o lazer, tem o trabalho e tem a viagem. Então, nessas aulas, a gente está ensinando a pessoa como falar a respeito dessas áreas. A gente tem muito contato hoje, o perfil do imigrante também brasileiro mudou, né? E está vindo com família. E a gente tem muito contato com pessoas de diferentes faixas etárias, né? Pessoas mais novas que também acha que vem falando inglês e, na verdade, quando chega aqui, vê que não, né? Pessoas mais velhas que também vêm achando que, né, que fala inglês. Eu pergunto assim, você fala inglês? Aí a pessoa, né, quando eu faço a entrevista, né, para assessoria de carreira, a pessoa diz assim, eu me viro. Ou então ele fala, more or less. Aí eu já sei, more or less. Yeah. Eu já sei que não fala. Então, mas esse programa serve para diferentes faixas etárias. A vantagem desse programa, a gente começa no alfabeto, que nem eu sempre falo para todo mundo. Você não sabe. A Denise vai te ensinar como é que é o alfabeto em inglês, para você, quando vê uma palavra, você saber como falar aquela palavra. Como falar a letra, né? A pronúncia correta. Então a gente começa como se fosse uma criança pequena, mas não importa se você é um executivo, eu sou dono de uma empresa. E tem que ter uma paciência para poder aprender e não achar que isso é muito básico, porque é básico agora, mas depois você vai dar fundação. Mas a gente muito importante. A gente faz uma conexão. Só pode crescer da fundação. Você tem que ter o básico. Então, no começo, o básico é repetição, é ouvir a Denise falar, a dicção, como é que você fala correto. E a gente se concentra muito nisso. Mas a gente faz divertido. Toda aula gravada é um filme. É um filme.
tem o começo do filme, aí cada vinhetas que eu Tem botei historinhas. para poder cortar de um lado para o outro. Eu vi também que tem livros que ela lê junto com a eu pessoa. criei o Sim. suporte, que são 50 vídeos que eu fiz para ajudar a pessoa a entender a cultura É muito americana. legal, é muito É legal. maravilha para aprender como Função ser americana. se você Sim, e mora aprender aqui. se divertindo, na É. verdade. Sim. Desses 50 vídeos que eu fiz, 10 são ela lendo um livro, como se fosse um livro de criança, para você entender. Que Tem- todas as americanas são 10 livros, já conhecem. São 10 livros. Pois é, quando É. eu cheguei aqui foi uma das dificuldades que eu tive. Minhas filhas vinham com a literatura daqui, né? E que a gente não conhece. E a gente não entende o significado, né, dessa literatura. Então é bacana ter isso dentro do programa, porque mostra já para os pais, né, que querem vir com a família, já mostra também exemplos para quando eles chegarem aqui, eles não se surpreenderem e já saberem, né? Exatamente. Eu tenho histórias hilárias de literatura, né, com minhas filhas, de professora pedir, né, para caracterizar a criança com o personagem X e eu não saber. E mandar a minha filha para a escola totalmente errada. de princesa da Disney, sendo que o que ela queria era que fosse um dos personagens do livro tal, e eu não entender o que ela queria. Então, quando você tem acesso a essa cultura e entende melhor, né, esse ambiente, essa ambiência daqui dos Estados Unidos, tudo se torna mais fácil. Até para a adaptação dos seus filhos. Uma coisa que eu fiz, que nós criamos, o suporte são 10 livros, 10 poemas, como você canta musiquinha para as crianças. São 10 músicos que impactaram pela pop culture deles, né? São 10 heróis americanos e 10 inovadores, o que fez os Estados Unidos ser o que é hoje. Olha, então, não só você vai entender a cultura, vai entender atrás o que fez os Estados Unidos ser o que é. Também criamos incorporamos o AI, a inteligência artificial. Eu tenho que lembrar porque em inglês é Artificial Intelligence. Então, incorporamos para aprimorar e aperfeiçoar o inglês do estudante. Toda aula, ele vai dar uma continuidade no AI, um ChatGPT. Por quê? É uma coisa de graça que você pode abaixar e a gente já botou as coisas que você tem que botar lá para você dar continuidade que você viu com a Denise. Coisas a mais para aprimorar e melhorar. É uma aperfeiçoação, uma tecnologia de aperfeiçoações inacreditável que vai ajudar muito o aluno. E não só no segundo nível, que a gente tem, que é a comunicação, a gente vai ensinar 832 expressões idiomáticas. Essa é bacana também. Que a gente vai contar não assim, só... Assim como nós brasileiros temos nossos dialetos, nossos ditados, aqui também existem expressões que a gente não entende quando a gente vai traduzir, né, na íntegra a gente não entende nada. E a gente precisa de uma pessoa para explicar para a gente o que isso significa. Como, por exemplo, no Brasil, diz aí alguma... eu estava no Brasil, a minha mãe perguntou, você sextou? Quê? Sextou? Sextar, que é isso? Basquete? O que é sextou? Não tinha a mínima ideia. Olha que eu sou brasileiro, eu falo português. Aí ela explicou, não, é o que você vai fazer na sexta-feira à noite. Você me perguntou o que você vai fazer sexta-feira à noite. Tem uma expressão americana que a gente fala quando chove muito forte, it's raining cats and dogs, né? Eu falei pra você. Isso. E todo mundo fala raining cats and dogs, ninguém sabe de onde vem. Eu acho que no português é o quê, Renatinho? Canivetes. A gente fala isso, chovendo canivetes. Não tem nada a ver, né? Mas aqui nos Estados Unidos, na época, no New Amsterdam, que era Nova York, quando o pessoal tinha os animais, eles faleciam, e não tinha onde enterrar, não tinha espaço, não tinha nada, não tinha lixo para pegar, não tinha essas coisas todas. Então eles pegavam os animais e jogavam em cima do telhado, porque o cheiro ficava tão ruim, subia. Não tinha como você sentir o cheiro. Aí vinha uma chuva forte, o que acontecia? Chovia cachorro e gato. Tirava do telhado. Existe um motivo da expressão que eu não sabia. Óbvio. Então, a gente vai ensinar não só a expressão, como a história e como usar essa expressão. Olha que bacana. Hoje em dia, nos Estados Unidos, eu percebi, eu estava vendo televisão com a Denise, eu com um caderninho, e eu anotando todas as expressões de um filme de 1h30, tem mais de 40 expressões idiomáticas. Que a gente não entende nada. Eu digo você aprende o inglês fluente, correto, coloquial, table, né? Mas aí você não entende quando a pessoa faz uma expressão. Pois é. Essa é a coisa mais né? importante. Por isso como falar, conversar. É por isso que e entender. A pessoa vai aprender 25 expressões diferentes por aula. São 32 aulas, dá mais 800 expressões. São expressões que são usadas no dia a dia. Não só tem a expressão, como a gente vai explicar o sentido e de onde vem. Só que a gente não vai precisar traduzir de forma literal, porque se você tentar traduzir de forma literal, você não vai fazer sentido. Make sense,
Que nem você falou pra mim, ela tá na maionese, né? Viajando na maionese. É isso, gente. O que você tem contra maionese? Eu falei, me explica o que é. Não conseguiram explicar direitinho, mas me deram uma ideia, mas o que é uma coisa louca, fora de si, né? Aí eu falei, até eu falei brincando, né? Isso é tomate, né? Tomate, É tomate. É muita coisa que não dá pra entender, mas é tal negócio que virou. Né? E você sabe que minhas filhas, Denise, elas falam o tempo inteiro essas expressões e até quando estão brigando entre si, que eu fico louca, porque eu não entendo. Isso eu acho que é a parte mais difícil. E elas falam entre si inglês o tempo inteiro. E com meu marido também inglês. Só comigo que é português, porque eu quero manter o português, não quero que elas percam. Mas eu não entendo nada. Quer saber, não? O que elas estão falando. A minha filha falou ontem pra mim, que ela falou uma expressão pra minha esposa, que minha esposa falou, não fala isso que você é feio. Só que essa expressão já mudou pra ser bonito. E ela não tava sabendo. Não, graças a Cunty. Huh? Yeah, Annabelle told me yesterday. Okay, I don't know. We better stop. Wait, I don't know Tá about uma this. expressão feia, que agora já é uma gíria já normal. Normal. Entendeu? Ela falou, não fala, né? Aí minha filha explicou pra mim, mas pai, ela não entende que hoje isso é uma palavra normal, que se fala uma coisa bonita. Você quer ver uma coisa? Uma coisa que é muito séria aqui, que eu aprendi aqui, né? É porque minha filha, mamãe, não fala isso. A gente fala no Brasil raça negra. Sim. Que é preto, né? Pessoa de pele escura. Ele falou pra mim também. E a gente fala normalmente isso, negro. E aqui, essa palavra é uma palavra muito séria. Que pode dar até problema, né? Sim. Pra você. Eu tive esse problema em Miami. Pois é. Porque eu falei, eu era Ele novo, também. Eu chamei teve um cara essa de negro. experiência. Ele falou, isso aqui é muito sério. E a gente não faz isso com essa intenção. A minha cidade, Salvador, ela a população maior é a população negra. De pretos, né? De negros. Mas o negro é mais bonito que preto. Pois é, preto pra gente é o contrário. Aqui nos Estados Unidos é o contrário. É um forma dessa palavra que não é bom. Porque aqui o negro é o que significa, né? Negativo. Do negro vem do negativo. Então uma coisa boa, uma coisa negativa. Pois então, por isso que eles preferem ser the black. Black. Mas agora nem mais black, é African American. É isso que eu não entendo também, porque o cara não é da África, e não é nem descendente da África, mas tem que ser African American. Mas é tal negócio, você aprende. Mas tem que aprender pra ter cuidado, pra não passar por situações, né, constrangedoras e até situações difíceis. É por isso que o nosso curso de imersão intracultural americana, a gente dá a língua, na qual a pessoa vai aprender as expressões, como falar. Mas tem que vir casada com a cultura. Com a cultura. Não pode aprender de forma separada. Tem que entender everything, né? Pra você ter Together. ideia, eu sei que Deus é bom comigo, deu minha esposa, né? E hoje, não cortando, mas hoje o Moacir, né, quando a gente está junto, me corrige sempre em relação à minha pronúncia e que a gente gosta. O americano é muito, mas muito educado e não vai corrigir você. Vocês não corrigem. Eu falo pra Denise ser mal educada. Ela, não vou ser mal educada. E a gente quer que corrija. E nem minhas filhas corrigem porque elas têm preguiça. Então, deixa bom. Você falando errado, pois é bom quando vem alguém para corrigir. Meus estudantes, mas minhas amigas, quando eu estou falando, eu não. Temos que sair mais juntas exatamente. para eu aprimorar meu inglês. Eu vou ter uma professora, gente, VIP. Se você quer, sim, tudo bem. Se você fala para mim, corrige. Claro. Ok, tudo bem. Eu tenho brasileiros aqui que estão aqui há 6 anos, 10 anos, que não falam inglês. Eu sei. Um amigo que está 48 e a esposa dele não fala inglês. Exatamente. E eu sei também as coisas, as palavras que os brasileiros têm dificuldades. Dificuldades. Falando, porque eu estou com brasileiros muitas vezes, né? Então eu posso ajudar. Até o português dela é bonitinho, né? É bonitinho demais. Pode ser até errado que você entende também. Mas você não corrige ela também, não, né? Não, mas você não corrige ela. Você é tão educada com o americano. Mas a pronúncia dela. Eu queria falar o inglês. Como ela fala português. Exatamente. Que bom. Mas obrigada. Eu nunca estudei, sabe? Eu nunca estudei português. Eu aprendi de ouvir. Então, eu sei, eu falo coisas erradas, em vez em quando, mas dá para entender. Dá para conversar, né?
E eu quero ajudar pessoas Aprender. a aprender inglês assim. Porque a comunicação faz parte da vida. A comunicação é... Eu falo que a educação é o passaporte da transformação de coisa uma vida mais de uma pessoa. importante, né? Para as pessoas Você lembra do pode Chacrinha? comunicar. Você lembra To do be able Chacrinha to que ele falava, communicate quem não se together. comunica, se estrubuca. Rapaz, faz isso 60 mesmo. anos atrás, rapaz. Sotaque, não sotaque, it doesn't matter. Não importa. Não importa. O que importa é se fazer entender. Yeah, exatamente. Eu ouvi uma vez uma pessoa falar a coisa mais bonita não é o que a pessoa fala, não é o que a pessoa faz, é o que a pessoa faz você se sentir. Então, exemplo, a minha esposa é bonita e tal, mas ela faz você se sentir bem com ela. Com ela, exatamente. Então, você nunca esquece o que a pessoa faz você. Não, e o que você curso, sente eu com a sei porque pessoa. eu ganhei o curso e estou fazendo. E o curso é incrível, eu já tinha visto lá na casa dele, ele me mostrou o curso. E é né? fácil E eu sei navegar, que ele fácil tem de um usar. orgulho, danado desse curso, mas é porque tem que ter orgulho mesmo, porque o curso está excelente e eu tenho Obrigada. certeza que vai ajudar milhares de Espero que pessoas sim. que querem, né? Agora também tem que querer. Não, é tem que Exatamente. Se uma pessoa quer, Não é só comprar. Comprar não vai fazer a diferença. não só Não. comprar. É fazer. Se ele fazer. fizer o que a gente pede para eles fazerem, eu garanto essa para você que você pessoa vai estar falando inglês que nem a vai Denise. aprender inglês. Sem o sotaque texano, né? Yeah, Ai, mas Aldo. Pois é, assim como no Brasil, aqui também tem a diferença Demais. de sotaque e Demais. de expressões em estados, né? Entre os sim, estados. tem, mas eu texano não é falo muito como puxado, né? Ela eu não falo assim. Quando ela fala I com o pai promise. dela, aí ela vira texana. Meu pai é uma Porque história É diferente. pejorativa, é tipo o quê? Nordeste? Não, caipira fala. É. É? O pai dela, o pai dela olha. tem uma batata quente na boca. Aqui também tem, então, caipira. Tem demais. Tem. O pai dela, Yes. tô falando mal do pai dela. O pai dela nasceu, cresceu naquela era. O texano, ele é uma pessoa que nem o brasileiro, muito assim, receptivo, é Bem aberto. bem aberto, mas fala rápido e fala com um sotaque pesado. Eu, graças a Deus, quando eu trabalhava em Miami, eu percebia, peguei um ouvido de saber quando a pessoa falava inglês, de que país a pessoa era. Se era francês, italiano. E eu também aprendi Estado. do estado, porque você fala com brasileiro, você sabe que os caras é do sul, nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, entendeu? Pode, Você entende? pode eu hoje perceber. tenho ouvido, porque Yeah. porque eu tenho uma curiosidade. Uma coisa que eu sei, se eu vou ensinar uma coisa, eu tenho que aprender por que existiu isso, o que aconteceu, para eu poder explicar direitinho. Lembra que eu vendia as câmeras, eu vendia as coisas em Miami? Eu tinha que ser bom no que eu vendia. Você tinha que entender o que a pessoa queria, Exatamente. da onde a pessoa estava vindo. E a melhor entender o coisa é a cliente. preparação e vender um pacote que a pessoa quer. É por isso que eu criei um programa com 38 anos de experiência, que é muito tempo na América, sabe? E eu sei que eu tenho um ponto de vista muito diferente de muita gente, porque eu vejo como eu posso ajudar. E você esteve em estados diferentes também, que isso ajuda muito. Né? Eu morei na Califórnia, morei na Arizona, morei no Texas, morei na Flórida, conheci 48 estados. Ixi. Mas olha, vou dizer uma coisa pra você. Eu fui a única pessoa que tirou o Texas, trouxe pra Flórida. Verdade. Até hoje os pais dela perguntam, você vai ficar na Flórida? Vai ficar na Flórida? Agora, de forma geral, né? Pontua o que tem dentro do seu programa. Pontua, assim, de forma geral, para a gente poder concluir o podcast. Que a gente vai ter outros, né? Tudo bem. E que a gente vai aprofundar cada um dos temas. Vamos fazer um... Mas de forma geral, para a gente fechar o de hoje. De hoje, simples. A parte educacional, tá? Isso. Vamos falar da parte virtual e da parte presencial. Na parte virtual, temos a minha escola, I Can Do Academy, nossa escola, que a gente oferece um curso de imersão intercultural, que a pessoa vai aprender o inglês, vai aprender a cultura, o costume. Um programa maravilhoso, são 60 aulas gravadas, são 120 horas que você vai aprender a falar inglês fluente em 6 meses. Temos também o Dual Diploma, que você pode fazer online, fazer o High School aqui nos Estados Unidos sem sair do Brasil. E tem a maior livraria digital de cursos técnicos da América do Norte. Você pode pegar um certificado da própria indústria americana. E também temos o MBA online, que você pode fazer sem ter a graduação, tá? Agora, presencial, tem uma colocação nas universidades, tenho 121 universidades, sendo que eu tenho 27 que estão entre as 200 melhores, dou bolsa de estudo, eu dou bolsa de estudo, que a universidade dá pra mim. Acadêmica, não só esportes. E também tem um programa de 100% de bolsas no esporte. No esporte. Então, eu tenho esses programas que eu posso oferecer para o estudante, para ele aprender a língua, aprender a cultura, pegar um diploma aqui de high school, ele pode ir para a universidade, pode fazer um MBA online, pegar um mestrado online, ele pode fazer o presencial também, ou pode vir fazer esporte e ganhar 100%. Quer dizer, o que a pessoa quiser fazer, ele pode fazer.
Temos um curso técnico também, que você não precisa gastar muito se não tiver tanto condições financeiras de vir estudar, porque geralmente você vai gastar uns $30 mil por ano. Mas se eu falo $30 mil, vai falar, mas você tá caro. Não, não tá caro. Se o real fosse 1 por 1 com o dólar, seria R$30 mil. Uma universidade, R$30 mil está barato. Você vai pagar o quê? O quê? R$2.500 por mês? Uma universidade? Tá barato. Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, tá barato. 2.500, não, tá barato. Mas aí você multiplica por 6, aí sai caro. Então, é que nem o meu curso de inglês, não é caro. Eu faço o mesmo preço se a pessoa vier estudar nos Estados Unidos e pagar só 1 mês de curso. Só que ele tem que fazer 2 anos para aprender inglês. Eu cobro 1 mês só do curso. Me baseei em 1 mês. E ele vai poupar dinheiro, vai poupar tempo e vai fazer da sua casa. Se ele vier para os Estados Unidos, ele vai gastar mais ou menos uns $600, $700 do curso, mais $1.500 do aluguel, mais comida, mais carro, mais isso, mobiliar apartamento. Você vai gastar uns $30 mil só para você ficar 1 ano nos Estados Unidos para aprender inglês. E o meu curso sai muito mais barato, se você fizer, porque você aprende em 3 a 6 meses. E você vai estar aprendendo não só a língua, mas vai estar aprendendo os costumes. Você vai conviver. Daqui. O que eu fiz com a Denise é a pessoa, toda vez que assistir a Denise dando aula, você vai fazer uma viagem, assim, para os Estados Unidos, para pensar que você está na América. Porque você está vendo pelo inglês, está transpassando tudo, coisa de inglês. Então a pessoa vai sentir que ela fez uma viagem. Toda vez que ele faz o programa, o curso de inglês é uma como viagem. Se fosse como é que chama? Você se transporta de um lugar para outro. Sem um passaporte, nada. Visto! No conforto e aí, da sua casa. depois que você aprendeu inglês, você conclui. E vem aqui para estudar. Vem aqui para trabalhar. Advance and Achieve, que a pessoa pode avançar e alcançar. Isso. Faz o inglês, que aí você vai avançar na vida e vai alcançar os seus sonhos. De estudar, morar, trabalhar aqui. Eu faço uns programas para ajudar a pessoa, que são personalizados, para ele mudar a vida, tanto na escola, como na carreira, ou na vida pessoal. Gente, eu adorei o podcast, muito produtivo, também. muito instrutivo, né? Com certeza ele vai ser dividido, porque tá longo, né, Renatinho? Não quero nem saber quanto tempo deu. Mas é bom porque a gente está levando conhecimento e esse espaço aqui é para isso, é para levar conhecimento e informação para as pessoas e mostrar que é possível se planejar e fazer de forma consciente e viver o sonho americano, que todo mundo fala, mas que não é sonho, né, que pode ser real, exatamente. Mas viver de forma planejada, consciente, passo a passo, para que a gente construa tudo em cima de uma fundação sólida. Né? Yes, isso tem uma coisa que eu vou falar. Para você ter o American Dream, wake up, acorda e vai trabalhar. Não adianta você ficar sonhando com o American Dream. Você tem que acordar para fazer o que você quer. Tem que ter coragem e atitude. Wake up, wake up. Acorda. Denise, a última palavra é sua. Okay, well... Se quiser falar inglês, pode falar inglês. A gente põe a legenda. Well, eu agradeço você para essa oportunidade. E fala um pouco em inglês para ele fazer a tradução. I hope that we've been able to encourage people, Brazilians, to take action because we really do. We want to be accessible to everyone and give everyone the opportunity to advance and achieve because they can. Sometimes we think we're stuck, but you're not. You can go forward and advance in life. And that's what we want to extend. So, muito obrigada. Foi prazer. Prazer minha esposa. Beleza. Thank you. Pronto.